Bem-vindos aqui o Conversa em Foco, do canal Parafraseando para vocês. Ao meu lado aqui o Tony. Tudo bem, Tony? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Uma imensa satisfação estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje com uma convidada super especial. Vou deixar que ela mesma se apresente hoje para vocês. Minha gente, eu até agradeço, super especial. Fiquei agora emocionada. Obrigada. Deixa eu dizer para vocês, esse vai ser uma tarde de um bate-papo maravilhoso, de muita instrução, de muito conhecimento a respeito de tudo que a gente tem é, visto, né, e vivido, não só na nossa nação como geral, mas no nosso estado do Maranhão. E eu acredito que você vai ser ricamente abençoado com essa tarde, com esse podcast. Não sai daí, fica com a gente até o final. Muito bem. Flávia, muita gente perguntando nas redes sociais quando é que vocês vão levar Flávia Berthier. E a agenda aí estava bem corrida, né? Mas Tá. prontamente a Flávia atendeu o nosso pedido, né? Flávia, muita gente quer saber como é a Flávia, né? Muita gente já conhece a Flávia nas redes sociais como a Flávia, candidata bolsonarista, É. né? A gente vai estar falando mais lá para frente um pouco, mas assim, esse momento agora, Flávia, muitos querem saber como é que é a Flávia, né? Flávia mãe, esposa, empresária, a gente quer saber um pouquinho aí da tua Essa trajetória trajetória. até, né, Chegar chegar aqui. aqui. Pronto, então vamos falar um pouquinho da Flávia. A Flávia só vivia para a igreja, né? Eu sou cristã evangélica e era liderança na minha igreja, líder de mulheres, líder de eventos e muito envolvida com a igreja. E o meu filho mais velho, né, o Serginho, por nós sermos cristãos, o Serginho chegou com umas ideias completamente diferentes de tudo que a gente já tinha ensinado para ele, né? E aí eu comecei a despertar para o que estava acontecendo com ele na escola. O Serginho estava sendo doutrinado, né? Por marxismo, por lenismo. E Sim, aí foi só então que eu despertei para essa ideologia, né? E comecei a buscar o que estava acontecendo dentro das escolas. E aí eu fui despertada para o governo atual, que era Dilma, né? E nessa época aí a gente fazia muita vigília para orar. Ai, meu Deus, não deixa aprovar o aborto, não deixa aprovar, né, as drogas, liberação das drogas. Então a gente estava sempre orando. E quando foi em 2018, né, que foi a campanha para presidente, sim. eu, na realidade, gente, eu sempre saí de casa para votar, tipo assim, sabendo em quem eu votar no caminho, a pedido de alguém, porque o meu pai falava para mim assim: todo político é ladrão. Então eu cresci com essa informação errada, né? Eu acho que a maioria de nós cresceu com a informação errada de que política era só para bandido, né? E que a gente tinha aquela obrigação de votar porque, né, era praticamente uma obrigação votar, então você tinha que ir. E aí eu ia votar sim. Ah, já que eu tenho que votar ladrão por ladrão, qualquer um serve. Né? Então eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso. E somente depois que eu me despertei com o governo da Dilma Rousseff, né? Sim. E com o Jean Willis brigando ali para implantar as ideologias, né? Como ideologia de gêneros e afins. E aí só quando eu me deparei com isso foi que eu vi a necessidade, a importância. Na realidade eu fui despertada para a importância de nós votarmos, né? Fazermos a escolha de forma acertada, de forma adequada. E aí, em 2018, eu orei e perguntei a Deus: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu vote aí para presidente? Eu não vou mais votar aleatoriamente, de qualquer jeito, não vai mais Sim. ser qualquer bandido. Brincadeira. Mas aí eu disse: Senhor, então me diz aí em quem é que em quem é que o Senhor tem no coração para que a gente possa fazer a escolha certa. E aí, na época, né, eu tive nitidamente a percepção no meu espírito que a pessoa certa para governar o nosso país seria Bolsonaro. Só que Bolsonaro, nessa época, para mim, era um homem extremamente arrogante, Sim. grosseiro, que falava muito palavrão e que não havia a menor necessidade dele passar a informação que ele queria. Ele falava o que era certo da maneira errada. E nem aparecia em pesquisa nenhuma, não teve, É, né? Nada, não nada. Eu tinha. falava: não, Tinha não, 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 não. perspectiva de. E eu falei: não, 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 não pode ser Bolsonaro, porque Bolsonaro é um estúpido, não pode ser ele, não pode. E aí Deus falou comigo que ele seria presidente da República, né? Isso no mês de julho de 2018, que ele seria presidente da República e que nós, como igreja, né, o povo cristão, iria ajudar ele a governar. E aí eu disse: meu Deus, então é Bolsonaro mesmo. Então, a partir de hoje, eu faço campanha para Bolsonaro.
E aí a gente fez um grupo de mulheres, foi muito rápido o grupo de mulheres que a gente fez, Mulheres com Bolsonaro, foi assim, Tá. foi chegando. Pronto. Então, até então, tu não tinha ligação nenhuma política. Nada, eu era boleira, Pronto. vivia para casa, para os meus filhos, fazia cake design, fazia bolo, né? E só vivia para a igreja, para os meus filhos e para casa. Então, somente a partir de 2018... Que eu despertei verdadeiramente entendendo que a gente podia fazer a diferença. Pronto. Então, Até assim, então- esses bastidores que o teu público e quem está nos assistindo ainda não conhece. Né? Conhece a Flávia ali no embate Flávia na militante, política. Isso, exatamente. Muitos Então, é bem, até já bem bacana. Ativista. acabam assemelhando, achando que era algo bem mais Isso. antigo, né? É verdade. Parece, né? Parece Porque algo bem mais eu sou antigo. muito intensa, né? Então, Sim. quando eu me envolvi mesmo. Então, é aquilo que eu tava falando, né? A gente já, grupo de mulheres, blusa cor-de-rosa, e vamos pra cima, e vamos fazer, vamos dar água, vamos não sei o que. A campanha de Bolsonaro, ela foi patrocinada pelo povo, né? Do povo, sim. Não, foi patrocinada pelo povo. Então, a gente, assim, o grupo de mulheres, vamos fazer uma carreata, vamos. Então, a gente dá água. Não, a gente dá 5 mil panfletos. Não, a gente dá. Então, a gente se juntou, todo mundo, Sim. né? E começamos a nos envolver. Eu, pelo menos, fui despertada nessa época para a política, e com o entendimento de que podia ser diferente, né? Que a gente podia viver um país diferente, que a gente podia viver uma história diferente, né? Sem corrupção, né? E o principal, viver um país moral e ético, né? Porque o maior problema que a gente tem é o moral, né? Se desmoralizar a nação, e aí, daí para frente é a degradação total do homem, e aí o homem deixa de ser até mesmo consciente para suas escolhas, para ser marionete. Então é o que a gente precisa fazer, é lutar para que isso não caia. A né? Flávia, você tocou num ponto até importante aí, que é algo que é independente de lado ou partido político, que é a questão da consciência do voto, né? O quanto que eu mesmo digo, quando há anos atrás eu votava sem ter muita preocupação com aquilo Pois que vai é. acontecer. Então, talvez algumas situações de dificuldade que o nosso país passa, né, como outros países também Não, nós passam, somos muito responsáveis. Nós mas vamos eu assumir, digo né? assim, em relação a dificuldades em diversos setores que a gente vê, econômicos e tudo mais, vai também um pouco dessa doutrinação, desse entendimento que nós não, por anos e anos não tivemos, né? Ficamos alheios, ignorantes na área da política, porque fomos criados e doutrinados Sim. com o entendimento de que a política era coisa para bandido. Então, se eu achava, tinha convicção, eu não sou bandida, não é um lugar para mim. A igreja de Cristo ensinou os fiéis também dessa forma. Eu sou há 13 anos Separação, evangélica, né? Isso. e eu entrei Da na igreja igreja do com Estado. esse entendimento. E religião e política não se mistura, é religião com corrupção. É completamente diferente. O que a gente não pode se envolver é com o errado, né, com o que é antagônico à palavra de Deus. Mas como não se envolver com a política se ela atinge diretamente, principalmente, a igreja? Porque, assim, eu falo sobre isso. A igreja é quem tem seu conceito, né? A palavra de Deus como verdade absoluta, né? Sim. E se ela é verdade absoluta, Deus é pró-vida, né? Deus não apoia o Sim, aborto, sim. né? Então, Deus não é a favor da droga, né? E aí, quando essas coisas são aprovadas, nós somos literalmente atingidos. Por quê? Porque quando vamos pregar a verdade da palavra e que Deus é contra isso, vai chegar na nossa porta, né, na porta da igreja. Não, a igreja vai ser fechada porque vocês pregam, vocês não estão pregando o que é constitucional, o que é legal na nossa nação. Legal é o aborto. Pronto. Então, Tu esse entendeu? período de Tamanho do problema. 2018, eu acredito assim que a população brasileira, ela não tinha sido despertada ainda. Em 2018. Nesse período. Eu acredito que depois que o presidente, né, Bolsonaro, ele assumiu, veio assim descortinar muita coisa. No sentido de que a maioria não sabia que era nome de ministros. Verdade. Né? Então, assim, nós sabemos que tinha um veículo de comunicação muito forte, Sim. que basicamente toda a população se baseava ali por aquele veículo, né? E aí Sim. veio, advindo desse período, veio também aí o boom das redes sociais, né? Inclusive
a campanha do próprio Bolsonaro foi muito forte, né? Sim, sim. E ganhou a eleição. Tá? Esse período. Nas redes sociais. Nas redes sociais. É verdade. É verdade. E assim. E aí eu volto, Flávia, para passar a palavra para você. Muitas igrejas, como você falou, elas faziam de fato essa separação. Total. Né? Claro, até algumas igrejas falam que pastor não deve se envolver. Né? Eu acredito que esse passe, né, da religião com a política, ele era muito separado, né? Assim, havia uma barreira muito grande. Sim. Por parte das igrejas. Como é que você via isso? Assim? Pois é, olha, o país... Você sentiu na pele quando você se colocou à disposição. Eu falo, né? que o país é laico, mas a nação pertence ao Senhor Jesus. Mas deixa eu dizer para vocês, eu senti demais, né? Inclusive dentro da igreja mesmo, né? Ainda existe muita rejeição. Eu falo que há os tolerantes, né? A igreja é tolerante para tudo. Né? Saiu da igreja, virou prostituta, mas voltou, glória a Deus, filha pródiga, voltou ao Senhor. Aquela pessoa ali está envolvida na política. Sério? Político? Sabe? Então, assim, para nós políticos não tem essa tolerância. Não tem. Mas tu acha que isso não veio... A gente sente demais, entendeu? Ainda essa dificuldade do nosso povo entender que nós estamos lutando exatamente pelos nossos princípios e valores. Tu acha que os poucos que entraram... Como o Nicolas, por exemplo? Não, os poucos que entraram, eu falo numa trajetória, para a política, que eram evangélicos, e deixaram a desejar. Tu acha que não é por isso que vem essa narrativa que não existe um político correto? Não, etc. então, assim, na verdade, a política ela é um campo minado, até hoje, é um campo minado de tudo que não presta, né? Tá dentro da política. Mas por que está assim hoje? Porque nós negligenciamos. Né? Existe uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito, que ele diz, olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então foi o que nós fizemos. Enquanto o mal tomava conta, crescia, a gente recuava. Não, a gente não se envolve com isso. Não, a gente não se envolve. Como assim a gente não se envolve com isso? Então se a gente não for para lá para fazer a diferença, quem vai? Quem vai fazer? Quem vai mudar esse negócio? Sabe, dizer, mas Flávia, tu acha que tu consegue mudar? Não, até onde vai a minha esfera de atuação, eu preciso fazer a minha parte. Né? Se eu tenho consciência de que a minha parte, né, é essa aqui, eu preciso fazer ela. E aí a igreja percebeu justamente nessa parte aí da questão das ideologias, que são... Agora, meu irmão, queda do homem, ela é bíblica e ela está em todos os âmbitos. A queda do homem está dentro da política, a queda do homem está ele entrar numa empresa, a queda do homem está em qualquer lugar. Porque está no homem, não tem a ver com o ambiente. Tu entende? Está no homem. Eu vou dizer a vocês, eu recebi propostas. Né? Agora, em 2022, eu tive proposta de 1 milhão, de 1,5 milhão. Mas era o que era a minha bandeira? Não. Ali defendia as minhas ideologias, as minhas pautas, os meus princípios, os valores. Não. Me queriam para ser o coeficiente daquele grupo. Tu tá entendendo? Mas não me cabia. Ou e talvez onde não ficar cabe, lá, né? onde não cabe as minhas convicções, não me cabe. Tu entende? Por valor nenhum. Eu sei a dificuldade que foi fazer campanha no passado. Eu sei disso. A gente tirou do bolso, a gente pagou caro. Sabe? E a minha única tristeza que eu tenho de 2022, de não ter sido... Queria muito ter sido eleita. Porque eu sei que eu fui chamada como uma voz. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei do meu chamado. Até porque eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca desejei isso. Eu nunca quis isso. Então eu sei que eu tenho um chamado, um propósito para essa finalidade. Mas o que me entristece é não ter sido eleito o presidente Bolsonaro e Laércio Bonfim. Sim. Porque eu mais fiz campanha para eles do que para mim. É tanto que muita gente na praça dizia assim, eu nunca ouvi falar de você. Eu falei, sério? Poxa, faltou esse voto, faltou esse. Porque as pessoas não sabiam. Mas Laésio? Eu votei em Laésio, mas tu é quem? Eu falei, eu sou Flávia Bertier. De onde? E, pois é, eu sou daqui. Flávia, e aí é o seguinte, eu acho que a igreja se despertou para esse sentido. Em qual sentido? Justamente
lá na bancada evangélica Sim. no Congresso para barrar realmente ou defender ali os dogmas da igreja evangélica, né? Enfim, da igreja cristã. Né? O dito as pautas Sim. que agride, né, diretamente a igreja e o povo cristão. Então, o povo cristão. Sim, O que eu não sou a favor é da igreja fazer da política, né, um mercado, Sim. sabe? Não sou a favor disso, de forma nenhuma. Nós precisamos entrar na política para fazermos a diferença, né? Para nós trazermos a política para o âmbito legal, moral, ético, tu tá entendendo? Sim. Mas entrar na política para benefício próprio ou para uma denominação, aí eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Entendeu? Mas a igreja se envolver na política, seja pastor. Ah, eu sou pastor, eu quero ser o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano é um pastor. Sim. Mas é um homem muito íntegro, apesar de ter apanhado muito já nessa vida aí, de ter sido, né? Quando ele começou a tentar se erguer e falar sobre o evangelho, falar sobre a moral do evangelho, falar sobre os princípios do evangelho, a própria Globo foi para cima para destruir, né? Então criaram muitas narrativas contra eles, muita coisa enganosa, mentirosa. Ele pagou um preço muito alto, mas permaneceu firme. É um homem de família, é um homem que você não tem o que desabone. Até o dia de hoje eu nunca ouvi falar de algo que desabone a conduta moral dele. Tu tá entendendo? Então, assim, é uma questão da pessoa. Tá na pessoa. O caráter da pessoa. É no caráter da pessoa. É como a pessoa dizer pra mim que fulano é drogado, precisa sair do estado pra poder deixar de usar droga. Gente, isso não vai funcionar, sabe por quê? Porque onde ele foi, ele é ele. Tu entendeu? Pode mandar ele pros Estados Unidos, ele vai buscar aquilo que tá dentro dele. Porque a boca só fala que o coração tá cheio. Você só vai buscar aquilo que te motiva. As facilidades, as propinas vão ter em todo lugar. Em todo lugar. E eu falo que a corrupção, ela começa, não é depois que você é eleito, não. A corrupção começa antes. E você aceita ser corrompido antes. Entende? Então, assim, eu já vi que tem lugares que eu não consigo me encaixar. Por que não? Muito puritana. Não, muito... Melhor não chamar. Melhor não trazer. Sabe? Então, assim... Mas eu tô totalmente na dispensação, né? Da graça. E se assim for da vontade de Deus, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô dentro de um processo. Se for para acontecer, vai acontecer, amém. Entende? Mas enquanto isso, eu vou fazendo aqui... Sabe o que é assim, extraordinário? As pessoas falaram assim, poxa, você não ganhou, né? Eu falo, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Além de eu estar dentro de um processo, né? Para mim, ganho foi ouvir mães dizerem assim para mim, você sabia que depois que a minha filha conheceu você, ela deixou de acompanhar Marx? Ela deixou de ser esquerdista? Ela votou em Bolsonaro? Sabe? Você sabia que meu filho deixou de... Tu tá entendendo? Deixou de acreditar na esquerda e hoje ele é bolsonarista? Pra mim, eu que tenho essa pegada com os jovens, sabe? Porque são eles que vão herdar, né? A gente tá aqui, eu vou fazer 50. Daqui a pouquinho acabou, né? Passou, como todo mundo passa. Mas eles vão pegar uma nação. E a gente precisa preparar esses jovens para essa nação. Né, e aí a importância de fato entender que esse meio, como foi falado aqui, é um meio que é um campo minado. A pessoa tem que saber caminhar por aonde é que está, para poder estar se desviando, para poder estar entendendo que essas pessoas, esses jovens que mais na frente vão estar dentro da política, que a gente crê nisso, eles vão estar também sendo aliciado, né? É isso, são muitas as propostas. Essa importância, né? Pronto, então, Flávio, voltando, tu foste a primeira vez candidata a vereadora. Iniciou, não, você candidata a vereadora, começou ali fazendo a reunião com as mulheres, e aí tu pegou... 3 meses antes das eleições, eu decidi ser vereadora, 3 meses só. Na realidade, eu já era filiada ao PSL, porque era o partido do presidente Bolsonaro. Mas lá na campanha para presidente, muita gente se filiou para dar uma força, para dar um tamanho para o partido. E aí, quando foi em 2020, eu já afiliada, eu decidi me lançar candidata a vereadora. E nesse tempo de 3 meses aí, foi quando eu comecei a lidar realmente com a política de perto e ver o que era política, né? E eu posso garantir a vocês, é bem complicado fazer política, principalmente para um pleito como vereador em São Luís.
porque existe as áreas, né, os bairros que já são daquele vereador. Sim. Então já tudo muito acordado. Muito Então, mapeado. muito mapeado. Eu não consegui entrar nos bairros. E no que eu entrei, eu ainda fui ameaçada, né? Fui ameaçada até mesmo de morte na porta do meu condomínio. Eu associo a ter ido nesse lugar porque foi 2 dias depois, né? Então eu associo muito que foi por causa dessa visita que eu fiz nesse determinado bairro. Mas eu tive 1.773 votos, né, para vereadora, com 3 meses só. E a minha campanha praticamente toda foi internet, exatamente por essa razão, por eu não conseguir entrar nos lugares. Eu percebi que era muito dificultoso. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou para retorno, vou fazer campanha em retorno, vou fazer campanha onde eu tenho acesso, onde eu tenho alcance, nas redes sociais. E foi uma grande surpresa, porque eu fui a vereadora mais bem votada da direita. Sim. E aí que eu ia te fazer uma pergunta, Flávia. Tu acha que muita gente surfou aí no Bolsonaro? Ah, certamente. Olha, certamente. E eu falo que eu não sou política de temporada, mas tem muito político de temporada, sabe? Aquele que é o circunstancial. Ah, eu sou Bolsonaro desde que nasci. O primeiro nome que eu ouvi foi Bolsonaro, quando eu nasci, entendeu? Doido pra se eleger. O primeiro nome que eu falei foi Bolsonaro, entendeu? Então eu ouvi muita gente. Eu ouvi pessoas dizer assim, olha, não fala de Bolsonaro. Se tu ficar falando muito de Bolsonaro, tu vai perder voto. Pra mim, sabe? Você vai perder voto. Eu falei, como é que eu não vou falar de Bolsonaro se foi o Bolsonaro que me despertou? Como é que eu não vou falar de Bolsonaro? Como é que eu não vou reconhecer o que esse homem tem feito por essa nação? Eu sei o que Deus falou comigo. Deus falou comigo que a Igreja de Cristo ia governar com Bolsonaro. Eu só estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, assim, como não reconhecer o que esse homem tem feito? Eu tenho que falar de Bolsonaro mesmo. E aí, essa mesma pessoa, que também era candidato, depois disse, rapaz, eu vacilei. Eu tive a metade dos teus votos porque eu não falei de Bolsonaro. Mas hoje é bolsonarista, né? Hoje é bolsonarista, hoje fala de Bolsonaro, mas eu sou muito, muito leal às minhas convicções, muito. E o que Bolsonaro fez pela nossa nação como barreira, impedindo por 4 anos, não foi necessário que a igreja vivesse em vigília para desfazer, tu tá entendendo, o planejamento de leis que iam deturpar a nossa nação. Não estava sendo necessário. O que a gente estava fazendo era orando para Deus permanecer com o Bolsonaro de pé, né? Sim. As nossas orações... Era uma outra realidade. É outra realidade. O que a gente estava aí era só sustentando o Bolsonaro no poder, Vamos para a rua brigar por Bolsonaro no poder. Vamos para cima brigar. Vamos mostrar o patriotismo, vamos levantar, vamos fazer. Mas a gente não tinha mais essa coisa, dessa preocupação. A gente sabia, não vai passar, porque Bolsonaro vai barrar. Não adianta que não passa, não chega, entendeu? E eles estavam intimidados. Eles ficaram assim... Como é que a gente vai lutar por isso se o governo, o cabeça, o governo, o executivo da nação, né, o poder maior dessa nação, ele não aprova nada disso que a gente quer? Então, isso aqui é desnecessário a gente lutar por isso agora, né? Por isso é que eu falo que a esquerda é como um rato, sabe? Eles são como um rato, eles saem assim do bueiro. Porque eu nunca nem tinha visto tanto esquerdista depois das eleições, gente que eu nem sabia que era. Digo, rapaz, não acredito não. Tu é esquerdista? Rapaz, sempre gostei de Lula, de misericórdia. E eu conversava contigo, tu nem me dizia nada, sabe? Então, assim, eles ficaram bem caladinhos, foi estratégia, sabe? Vamos fazer de conta que a gente realmente está perdendo força, vamos fazer de conta que a gente, sabe? Que a gente não consegue fazer mais nada, entende? Então, a direita está aprendendo também. A direita tem aprendido. A gente vai chegar nesse ponto. A direita tem aprendido. Depois do pleito de vereança, você foi candidata a deputada federal. A deputada federal. A deputada federal. E aí, mas já quando terminou as eleições de 2020 para vereador, eu fui para a Litorânea comemorar os meus 1.773 votos. Agradecer os votos. Agradecer. E aí a gente levou foguete, aquele negócio todo, a nossa turma, né? E aí lá, na hora, bradou assim, sabe? Falou, quer saber? Eu já sou candidata a deputada federal em 2022. Eu falei, meu Deus, vou começar tudo de novo. E aí... 2022, iniciou o ano em 2022, eu nunca parei. Eu disse, olha, gente, eu abri um comitê para Bolsonaro e eu nunca mais tive sossego, eu nunca mais parei, né? Nunca mais parei. Então, assim, em 2022, no começo de 2022, eu recebi uma estratégia divina. Vamos fazer o Maranhão verde e amarelo. Fazendo o Maranhão verde e amarelo. Então, a gente fazia os adesivos do presidente Bolsonaro
e viajava o Maranhão todo fazendo adesivaço, adesivando os carros com o presidente Bolsonaro. E nessas viagens que a gente fez, teve lugares que eu fui muito, muito rejeitada, né? Tinha município bem esquerdista. E Sim. quando eu vi assim, ó, o Maranhão é 70% vermelho, eu falei, isso é inadmissível, inadmissível. Vamos levar esse negócio. Aí eu ia pro meio da rua com o microfone na mão, não sei se algum de vocês chegou a ver esses vídeos. Tem um aí até que eu chamo aí o atual presidente de ladrão de todo jeito. E aí eu tô lá no meio da rua com o microfone e entregando adesivo e adesivando o carro. E o primeiro adesivaço que a gente fez foi em Imperatriz. E em 2 horas de adesivaço, a gente adesivou 3.000 carros. Em 2 horas só de adesivaço. E aí eu falei, não, esse aqui é o caminho que a gente tem, esse aqui é o caminho que a gente tem para alcançar essa turma, né, esse pessoal que está indeciso para o presidente Bolsonaro. E aí a gente começou a fazer. E aí teve uma determinada cidade, né, e quando a gente chegou, o carro de som ainda não tinha chegado, né, o trio não tinha chegado, nada. E onde eu chegava como eu tô aqui hoje, né, toda preparada, patriota. E aí a gente chegou, desceu na praça. Quando eu desci na praça, que a galera me olhou, aqui não, pode ir embora daqui. Aqui tu não vai ficar, aqui a gente é Lula, entendeu? E aí começaram, e aí no meio dessa... Aí eu disse, rapaz, eu não vou aguentar isso aqui. Aí um de lá gritou assim, né, fora Bolsonaro! Aí quando ele gritou, fora Bolsonaro, no meio da praça, sabe, despertou um gatilho em mim, eu virei, o resto tudo é ladrão. Aí um do pessoal que andava falou, Flávia, por favor, nós estamos aqui em desvantagem, eles vão bater na gente. Falei, vai nada, entendeu? Vai nada. Aí o outro gritou, é Lula, e eu gritei, na cadeia! E aí a gente começou esse bate e volta lá, o povo na praça, e eu desse lado aqui, aí chegou o carro de som, graças a Deus, e aí com o microfone na mão, teu alcance é outro, né? Sim. E aí eu com o microfone na mão, orei, consagrei a cidade ao Senhor Jesus e depois eu comecei, inclusive, gente, eu quero abrir um parêntese aqui, as pessoas, você fala muito de Jesus na política. Não, eu falo muito da minha realidade. A minha realidade existencial é Jesus. Eu não sou nada, não sou ninguém sem Jesus. Então, eu falo de Jesus o tempo todo. E não é porque isso para mim é chavão, nem porque isso para mim é um instrumento de campanha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem me conhece sabe que a minha vida se resume em Jesus. Então, tudo que eu falo, eu vou falar de Jesus sempre. E aí eu consagrei a cidade ao Senhor Jesus, e depois que eu fui desconstruir Lula. Construir Bolsonaro. Né? Quando eu terminei, o pessoal da praça disse, rapaz, a gente não sabia disso não. Ah, não, mas ó, nós vamos votar em Bolsonaro. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa desse lugar, que era totalmente esquerdista. E aí a gente fez isso até eu ser processada. Aí quando eu já estava, inclusive, processo é o que eu tenho aí. Né? E tenho vários, vocês como advogado podem me ajudar depois. Mas aí, depois a gente recebeu aí intimação, que eu estava fazendo campanha antecipada, e eu não gente, de verdade, eu chegava nesses lugares, muitos nem sabiam o meu nome, porque eu não chegava dizendo assim, eu sou Flávia Berthier, disso assim, papapá, não, eu chegava para falar de Bolsonaro, e aí depois eu chegava para falar de Bolsonaro e Laes Bonfim, né, então muitas vezes as pessoas não sabiam nem, assim, tipo assim, entrou uma doida aqui, saiu, era doidinha aí, vestida de verde e amarela aí, falou um monte de coisa de Bolsonaro, as pessoas nem sabiam o meu nome, então assim, não tinha propaganda antecipada. Não existia propaganda antecipada, mas eu fui processada. Como fui processada por Alexandre de Moraes, e, enfim, também se quiser perguntar depois é uma outra conversa, né? Mas eu fui, gente, processada por Alexandre de Moraes. Pasmem, eu posso contar pra vocês. Flávia, depois que Bolsonaro perdeu, tu acha que deu uma quebrada aqui, na direita, aqui no Maranhão? Ou no Brasil? Não, de jeito nenhum. Deixa eu dizer pra muito vocês. se fala que com a derrota do Bolsonaro, a presidência... houve assim uma descentralização, assim, foi uma desmotivação. É como se tivesse dispersado um pouco. Dispersou. As pessoas Isso é o ficaram que desmotivadas, né? falado, né? Então, quando o Bolsonaro saiu do país, ele perdeu imediatamente, 2 milhões de seguidores. Imediatamente. Quando ele saiu do Brasil. E eu perdi 6 mil seguidores, né? Então isso pra gente também é um termômetro, né? De que as pessoas ficaram entristecidas, chateadas. Mas deixa eu dizer pra vocês, as pessoas que apoiam Bolsonaro são pessoas ideológicas e são pessoas que acreditam que tem como haver mudança.
Esses que deixaram para trás o barco, eles estavam mais envolvidos numa percepção de política mesmo, sabe? Daquela coisa de disputa política, entendeu? De cargo, de cadeira, do que de... Isso. Não, nós estamos lutando por uma ideologia e que essa ideologia ela é a que dá certo. Então, Porque você tem isso dois termômetros aí. Sim. Você tem aquele que estava indo nas mobilizações, Sim, né? Que não deixaram de acreditar na sua ideologia. sim. Mas também hoje ele não está ativamente mais nessas mobilizações, né? É. E tem aqueles que de fato deixaram. Não, mas tem muita gente Mudaram também mesmo. receosa, né? Quando o Bolsonaro perdeu as eleições, assim, eu vou falar para vocês do primeiro turno. No primeiro turno, no outro dia, né, soube que eu não tinha sido eleita e tal, e eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, o meu comitê era no retorno do aeroporto. Vamos pegar aqui, tira tudo a meu respeito desse comitê, bota tudo a respeito do presidente Bolsonaro e vamos começar a fazer campanha para Bolsonaro. No segundo turno. E aí a gente adesivou 55 mil carros no segundo turno. Né? A gente adesivou 35 mil motos, né? Só lá. E era somente com a ajuda de patriotas. Era Pix. A pessoa ia lá, pegava o adesivo e ela deixava um Pix, que era para ajudar a comprar outro adesivo, para adesivar Sim. outro carro. E aí a gente fez a campanha toda assim, no segundo turno. Então, assim, a gente tinha uma perspectiva muito grande que Bolsonaro seria eleito. Né? Até porque Bolsonaro veio aqui e vocês viram o que aconteceu no retorno do aeroporto. Sim. Né? Inclusive, eu quero deixar aqui uma ressalva a respeito desse assunto, porque a gente fez aquela mobilização lá, né, para o presidente Bolsonaro, que se a gente não tivesse feito, tinha dado aquela quantidade de gente do mesmo jeito. Então não tem mérito do Maranhão Conservador, não tem mérito da Flávia Berthier, não tem mérito do Raposão, não. Né, que foi quem chamou sim. o povo para rua. Se a gente não tivesse chamado e só tivessem dito assim, Bolsonaro vai estar no aeroporto às 16 horas, o povo ia lotar do mesmo jeito. Entende? Ia lotar do mesmo jeito. Deu em média 75, 80 mil pessoas naquele dia no retorno do aeroporto. Mas o trânsito parou porque a Polícia Federal fechou logo depois. Até ali no aeroporto, até ali no retorno, é CMTT. Sim. Passou do aeroporto, é federal. Então ali, é BR, né? Sim. E aí a Polícia Federal fechou lá na frente. A gente sabe porque a gente estava lá. Então a Polícia Federal fechou logo depois da entrada, né, do hangar onde o presidente Bolsonaro estava, fechou e aí o povo não tinha como ir para canto nenhum. Então não fomos nós, os patriotas, que fechamos a cidade e o povo não pôde passar. Não, se tivesse ficado aberto, a Federal tivesse deixado aberto, o povo tinha continuado passando para a BR, quem não ia estar envolvido no movimento, e não tinha tido aquela paralisação. Mas o que aconteceu foi isso. Então, assim, a gente achou de verdade que o Bolsonaro seria eleito, porque a gente viu uma manifestação muito grande a favor do presidente. Né? A gente fez uma carreata aí, saindo aqui da Van para Litorânea, gente. No Maranhão, impressionante o tanto de Mas gente. deixa eu te falar, a gente fez uma carreata saindo da Van para Litorânea, e a gente chegou na Litorânea, ainda tinha gente saindo da Van. E a gente teve que voltar para a Van para poder juntar todo mundo na carreata, e ficou uma coisa gigantesca, e só terminou essa manifestação 11 horas da noite com o povo na porta da van que não queria ir embora. Então, assim, isso foi na sexta-feira que antecedeu as eleições. Então, o povo queria Bolsonaro. Eu não acredito que Bolsonaro perdeu nas urnas. Isso é fato para mim, fato. A gente não tem como provar, não tem como entrar no método dessa questão, porque você não pode falar aquilo que você não prova. Né? E sem código-fonte você não prova. Então, não dá para entrar. Mas eu fielmente acredito que Bolsonaro não perdeu nas urnas. É impossível um homem que ficar numa live, dá 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas numa live. E o retorno dele ao Brasil também, né? Você viu a receptividade. Sério, assim, 300 mil pessoas ele numa live, aí você vê a live do atual presidente, dá 5 mil pessoas. Ah, como assim? Entendeu? Cadê esse povo todo? Cadê esse povo? Mas se ele ganhou, não era para estar muito à frente disso, entende? Então, assim, eu sei que teve, mas eu quero te dizer o seguinte, esses 60 dias que a gente ficou na praça, a gente lutou muito, a gente brigou muito. Quando o Bolsonaro saiu, Bolsonaro precisava sair do país. Se ele não saísse, ele seria preso, e muito pior hoje se a gente não tivesse um líder da direita. Porque não adianta. Bolsonaro é líder da direita, tu tá entendendo? Pode levantar quem quiser. Mas Bolsonaro é líder da direita. Ele é tão líder, porque ainda está sobre ele. Tu tá entendendo? Ele é tão líder da direita que tentaram fazer uma manifestação para Deltan, que eu achava muito necessária,
a manifestação para Deltan. Só que quem estava tentando fazer, que era a MBL, que era o Vem para as Ruas, que estava tentando fazer essa manifestação, eles estavam tentando levantar um novo mártir da direita. Eles estavam tentando levantar um novo nome para abafar o nome de Bolsonaro. Por isso o Bolsonaro disse assim, eu não sou a favor dessa manifestação. Como a gente que não tem esse conhecimento do que acontece lá em cima, aí cada um fala o que quer, fala um monte de besteiras que Bolsonaro não queria ajudar Deltan, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era por quem estava por trás dessa manifestação. Na hora que eu coloquei assim, eu só vou em manifestação que o presidente Bolsonaro apoia, tu tá entendendo? Foi assim, um absurdo nas redes sociais, eu só vou no presidente, acabou. Pronto, e acabou aí, essa manifestação. Aí tu vê o tamanho que Bolsonaro tem? Sim. A força que Bolsonaro tem. Ele criou tem. essa identidade. Não, aí que acabou, é mito grudou mesmo. Nele mesmo É mito de verdade, entendeu? As pessoas têm ele como líder mesmo, eu tenho ele como líder, e para levantar uma outra liderança da direita, vai ter que carregar muita água ainda. Sim. E eu assim, quero aproveitar... carregar água com ele, Sim. andando com o Bolsonaro. Sim. Como tu tocaste no assunto, eu quero aproveitar também para falar que tem muita gente que fala que a direita ela não é organizada, né? Sim. Por que disso, Ti? Porque a direita... Vamos a falar direita, aqui do Maranhão, gente, que é o nosso... Então, vamos falar de tempo. A direita é muito bebê. Sim. Tem uma turma muito mais consciente aí que se levantaram desde 2014, né? E, bom, eu fui despertado em 2018, mas tem um pessoal aí que foi despertado em 2018. É aquele pessoal que foi lá tirar Dilma e que brigou e que foi pra rua, né? Que foi quando surgiu esses movimentos, como Vem Pra Rua, MBL. Surgiram nessa época, mas surgiram com a motivação certa. Depois se perderam no caminho. Sim. Mas surgiu com a motivação certa, né? Então, assim, a direita é muito bebê. O problema da direita foi ego. A gente sabe que foi ego. Teve muito ego, muita disputa, né, entre nós. Tanto que aqui em São Luís, eu vou falar aqui da nossa realidade no Maranhão, aqui em São Luís eu fui extremamente atacada. De tudo que tu imaginar eu fui atacada, sabe? Eu até brinco que eu digo, rapaz, assim, a maior ofensa foi me chamar de Peppa. Peppa pra mim foi de torar. Não, agora passou dos limites. Me chamar de Peppa tá errado. Mas eu fui chamada de tudo. Inventaram que eu era estelionatária, sem ter o estelionato. Mas tudo que você imaginar eu fui chamada já, sabe? Mas pela própria direita. Eu não era atacada pela esquerda. Eu não, sinceramente, rara a vez que eu vi a esquerda me atacar. Entende? Teve até um blogueiro esquerdista que me ligou para me dizer que um direitista tinha procurado ele para me detonar. E ele disse, rapaz, não vou fazer isso não, porque ele é gente boa. Tu tá vendo? Eu falei, rapaz, sério mesmo, sério. Então, assim, o maior problema da direita era essa briga de ego dentro da direita, né? E essa briga por posição mesmo, tu tá entendendo? Por destaque. E eu falava, se a gente não... gente, direita unida. E depois, pra mim, esse negócio de direita unida virou mesmo, foi uma utopia. Digo, não aguento mais não. Enquanto eu tento, a galera tá tentando me derrubar. Eu tô tentando, a galera tá tentando me derrubar. E tinha manifestação, eu chegava na manifestação, eu podia não abrir a boca. Mas se acontecesse um problema, foi Flávia. Tudo partiu dela. Eu digo, rapaz, que loucura. Eu nem falei. Quem brigou foi fulano e foi ciclano. Então, assim, quando terminou agora, e a gente muito, muito infantil mesmo, era muito cacique para pouco índio. Todo mundo era... Eu dei início à direita no Maranhão. Eu que criei a direita. Eu que sou o pai da direita. Então tinha muito isso, né? Era muito cacique de verdade para pouco índio. Algumas pessoas assim mais preocupadas com o título. E eu falava sobre isso. Gente, isso é uma besteira, você não pode monopolizar, você não pode tomar conta da direita. A direita é de todo mundo. A direita é de quem quiser. E eu falo sobre isso hoje. Se chegar hoje alguém no nosso meio, uma revelação dentro da direita, cara, o cara é muito bom, o cara saca tudo, o cara é fenomenal. Nós não vamos apoiar essa pessoa para ele crescer. Como assim não vamos apoiar? Entende? Independente se ele vai para disputa comigo ou não. Mas se ele é muito bom, por que eu vou barrar ele? Se o objetivo é a gente fazer a direita e não o nome da gente. Não pode ser pessoal. Sim, tu tá entendendo? Sim. Não pode ser pessoal. Mas tinha muito isso do pessoal. Aí quando foi agora no começo do ano, eu pedi para reunir toda a direita e eu disse, ou a gente se perdoa, ou a gente se pede perdão aqui e acaba com o moído, né? Acaba com essa confusão, acaba com esses ataques, ou a gente não vai para lugar nenhum. Vamos ser, sabe o quê? Bucha. Nós vamos ser bucha o tempo todo aí de candidato já eleito.
né? E aí, E talvez aí a gente fez seja, as pazes. talvez seja disso que vem um pouco dessa narrativa de que a esquerda é mais organizada, Não, eles se matam entre eles. mas só que eles talvez não deixam Não isso vaza, não vazar. sai. Seria Entendeu? isso, talvez? Não sai dali. E assim, quando eles vão levantar um, é aquele e acabou. Entende? Então, ó, se esse aqui é o que vai ser levantado agora. Esse aqui é o que vai ser senador. Pronto, esse aqui que vai ser senador. E se alguém atacar esse aqui, vai ter problema. Se dentro do grupo tu atacar esse aqui, que foi levantado por nós para ser o candidato, para ser o senador, você vai ter problema com a gente. Então, acaba que flui. Entendeu? Então, o que eu estou tentando explicar é que dentro da direita, infelizmente, a gente estava ainda muito imaturo em relação a isso. Mas eu acho que a gente teve aí um avanço grande, né? E, inclusive, hoje eu vi aí no blog Gazeta do Maranhão, eu acho, falando sobre os prováveis candidatos, né? A vereador da direita, né? E falava lá sobre Felipe Arnon, Flávio, Eduardo e Alan Garcês, né? Então, assim, eu até postei nas minhas redes sociais, né, os outros 3 candidatos, porque realmente, para mim, o que me interessa é a direita avançar, a direita crescer, né, e a direita fazer grupo. Enquanto a direita não entender que tem que ser grupo, a direita vai sempre rachar, vai sempre dividir, né? E reino dividido não subsiste. Não adianta que não vá para lugar nenhum. Sim. O Edu, ele é bem ativo, bem... Edu é ativo. Bem Gente ativo boa pela demais. direita, né? É dentro da nossa novo. casa. Menino jovem, Sim. amigo da gente. Menino de bom caráter, íntegro. O Eduardo é gente boa demais. E eu O Alan também, Garcês, Alan que também, médico, né? né? Médico. Também. Militou Eu acho bastante nesse período. E uma coisa que eu falo sempre, né, com o grupo, hoje a gente tem mesmo um grupo chamado Direito Unida. Sim. E eu falo sobre isso, né? Olha, vai entrar só Alan Garcês? Vai ser engolido lá dentro, gente. Vai entrar só fulano, vai entrar só ciclano. Tem que entrar o máximo de gente da direita possível para a gente ter um bloco, para a gente ter uma bancada, para a gente dizer assim, rapaz, nós somos aqui, em uma grande parte aqui, se nós não votarmos de acordo, não passa. Mas não é ficar lá 1, 2 contra 30. Aí os 30 votaram contra a gente, e aí, sim, e aí? E nós agora? Entendeu? Então eu falo, gente, ó, vamos se unir mesmo de verdade, porque tem possibilidade da gente se levantar, da gente mostrar a força que a direita tem, de mostrar que tem possibilidade sim, entendeu? E avançar no propósito, no projeto. Flávia, o Maranhão, trazendo aqui para o nosso estado, nossa realidade também aqui, o Maranhão, ele, infelizmente, né, o nosso estado, sou filho aqui do Maranhão, Eu do também. Dovicense, mas infelizmente o nosso Não estado... é cearense, não? Não, porque minha família tem um mix, né, piauiense, cearense, pessoal do Nordeste ali envolvido, paraense, Sim. mas trazendo aqui para o Maranhão, a gente consegue ver que... Eu vou beber água para dizer que eu Fica à gosto vontade, muito. Flávio. Sim. A gente consegue ver que existe ainda uma grande dificuldade da direita assumir alguns cargos políticos mesmo, de controle ali, como o governo, né? A gente passou agora pela situação do Flávio Dino, que foi governador e tudo mais. E aí, o que é que a Flávia vê em relação a esse cenário? O Maranhão, ele é ventilado vez ou outra nos jornais nacionais, né, a nível nacional, de uma forma bem negativa, né, em relação à parte econômica. Não, só é de forma negativa, né? Pois é. Aí, Até então, o que a gente tem de bom não consegue sobrepor tanta negatividade que a gente tem no Estado. Porque, de fato, nós somos hoje, dentro da federação, nós somos o Estado mais pobre, né? O Flávio Dino chegou, nós éramos 20 municípios, 20 cidades mais pobres do Brasil. Hoje nós somos 40, né? Ele dobrou a pobreza no Estado. Então, assim, e isso... porque a pobreza, né, a miséria, é uma ferramenta na mão da esquerda para cooptação de voto, né? A gente também sabe disso. Para eles, quanto menos, melhor. Quanto mais pobre, melhor, né? Porque é um mercado. E a gente estava conversando sobre isso, que tem pessoas que esperam, gente, o ano eleitoral para fazer comércio, sabe? Sim. Tem gente que faz isso, né? Então, por conta dessa pobreza, nós somos conhecidos como terra arrasada, né? Aqui o Maranhão é conhecido como terra arrasada. Então, tem possibilidade da gente fazer a diferença? Tem. É de imediato? Não. É de hoje para amanhã? Não. Vai demorar? Vai. A gente teve uma possibilidade de ter alguém que ia fazer a diferença, que era Laércio Bonfim.
Laésio de dentro da minha casa. Eu conheço o Laésio. Então, Laésio, a motivação do Laésio era correta, sabe? A vontade dele de lutar pelo Estado é correto, sabe? De fazer o que ele fez, ele queria trazer de dentro de uma cidadezinha e expandir num estado todo. E o que ele fez dentro de São Pedro dos Crentes deu muito certo, sabe? Deu muito certo. Ele Sim. conseguiu tirar a cidadezinha de São Pedro dos Crentes, 5.000 pessoas, aí se tu entrar correndo, tu cai lá no riozinho que passa assim. De tão pequenininho que é, sabe? Tem que entrar devagar na cidade. Então, assim, ele fez lá um excelente trabalho. Então, quando ele fez esse excelente trabalho, ele viu o resultado, ele disse, agora eu levo esse resultado, eu levo esse projeto a nível estadual e vai dar certo. E tinha como dar certo, sabe? E eu acredito que ele ainda, em 2026, ele vai voltar aí novamente como candidato e eu acredito que nós vamos estar com o povo mais despertado. Eu acredito nisso fielmente, que o povo vai estar mais despertado para fazer a escolha certa, porque ele era o melhor. Muito bem. Flávia, muita gente aqui ao vivo mandando oi para você. Oi! Né? Flávia me representa, mulher de Deus, defende Amém. a família, né? Nos representa de verdade. Amém. Estamos juntas, somos patriotas, né? Muita gente que mandando alô pra ti aí. Que coisa boa, gente. Tu falaste aí que foi candidato a prefeito aqui, o Laésio, né? E aí eu lembro... Governador. E aí eu lembro que o período que Bolsonaro veio pra cá, né? Aquele alvoroço e tal. E aí o Laésio ficou um pouco meio distante. E aí eu lembro de muita gente reclamando. Segundo turno. Cadê o Laésio? Ele não apareceu para apoiar, se escondeu. Né? Sim. Tô falando, reproduzindo aqui o que a gente ouviu. Que você ouvindo. também ouviu nesse período. O que de fato aconteceu? Bom, Laésio, ele até tentou se aproximar do presidente, né? No segundo turno. Ele não conseguiu se aproximar do presidente Bolsonaro, porque quem tem acesso ao presidente Bolsonaro aqui do Maranhão, que tinha acesso ao presidente Bolsonaro, queimou muito o Laésio para Bolsonaro, sabe? Que Laésio deu uma entrevista, nessa entrevista Laésio foi induzido ao erro. A gente sabe disso, ele foi induzido ao erro. Foi perguntado para ele assim, você é bolsonarista? E ele falou assim, não sou, olha só, olha como é intencional, você é bolsonarista? Aí, não sou bolsonarista. Ah, pois é, então Laésio me diz... Jogou outra coisa em cima. Laésio não teve nem condições de dizer assim, olha, eu não sou bolsonarista, né? Mas eu sou o presidente Bolsonaro. Eu não carrego essa camisa como o pessoal da direita faz, né? Porque eu vou governar para a direita e para a esquerda. Aquela conversa toda. Ele não teve tempo de fazer isso. É tanto que no mesmo dia eu fiz um vídeo com o Laésio. Laésio, tu não é bolsonarista? Laésio, pois não, tá vendo? Ele é bolsonarista. Ele fez um vídeo, se eu não me engano, né? Explicando, dando uma nota Mas de aí explicação. depois que ele fez isso, levaram esse vídeo pro presidente Bolsonaro e falaram assim, ó, ele não é do teu lado. Sim. E aí isso criou um certo distanciamento do presidente com o Laésio. E a gente aqui, a gente está em desvantagem demais. O povo daqui que consegue acesso lá, não deixa a gente aqui aparecer, não. Não deixa a gente aqui sobressair, não. Sabe? Eles apagam totalmente a gente lá fora. Entende? Então, assim, foi o que aconteceu com o Laésio. O Laésio tentou. Qual foi a campanha que o Laésio fez para Bolsonaro? Ele não fez como eu fiz. Ele não fez em cima de um trio. Ele não fez 60 dias na praça. Ele não fez o que eu fiz. Mas ele, para todo mundo, ele mandava, para todos os apoiadores dele, ele mandava um vídeo, dizia assim, olha, queria muito que você votasse no presidente Bolsonaro. Eu queria muito que você... Esse é o presidente que nos representa. Ele defende os nossos princípios, os nossos valores. Ele sempre disse isso. Então tem muita gente achando que Laésio não fez nada. Mas ele fez. Ele fez mais quieto, mais rede social, com o grupo dele, as pessoas que apoiavam ele, os coordenadores de campanha em todo o estado. Não fez como eu fiz, né? Mas ele fez. Ele fez. Flávia, a gente teve vários nomes aí nesse período da campanha, né? Eleitoral aqui no Maranhão. Você aqui em São Luís. Teve também a Mariana, né? Ali de Imperatriz, né? Mariana de Imperatriz. Mariana também foi uma voz bem ativa, né? Foi. Mariana foi uma voz bem ativa e eu acredito que ela vai sair agora para candidata a prefeita em Imperatriz. É uma menina jovem, tem um potencial grande aí, vai acontecer. A gente espera até que aconteça, né? Ela não tem essa bandeira que eu tenho.
Sou direita, sou Bolsonaro, independente do tempo. Eu sou direita conservadora, sou bolsonarista e não vou pra cima com Bolsonaro. Não tem. Não, isso ela não tem. Né? A esquerda não fez nenhuma proposta para Flávia aí, não? Fez? Fez várias. Gente, de verdade, teve uma proposta assim, ó, tu vier pra cá, Brandão pedir pra te tirar, eu não te tiro. Eu digo, homem, pelo amor de Deus. Ele não vai pedir porque eu não vou vir. Mas tem, eles não têm problema com isso não, gente. Eles não têm problema com isso. Quem tem mesmo, eu vou repetir, eu sou muito, muito ideológica e muito centrada. Eu tenho um lado e eu não negocio o meu lado. Entende? Então, se fosse para negociar, eu tô fora. Se for para abrir mão dos meus princípios e valores, eu tô fora. Acabou. Não quero mais saber de política. Eu vou ficar na minha casa, vou cuidar do meu povo e acabou a conversa. Entendeu? Não passou na tua cabeça nenhum momento de dizer, rapaz, eu tô muito aqui 100% Bolsonaro, 100% Bolsonaro. Passou não, nenhum momento da tua cabeça de dizer, eu acho que agora eu vou trabalhar meu nome. Passou assim, ó, cara, eu sou muito 100% Bolsonaro. A partir de agora eu vou ser 101. Porque aí você vai ver os meus adesivos todos assim, sou 101% Bolsonaro. Entendeu? Mas é porque ele foi a voz que levantou e despertou a gente. Como não ter gratidão por um homem como esse? Gente, há 4 anos atrás, o que nós entendíamos de política? Há 4 anos atrás, se Bolsonaro não tivesse entrado no governo e dado freio nessa agenda, a gente já estava Venezuela faz tempo. Entendeu? Ele deu freio na agenda. Ele é possibilidade novamente de um freio na agenda, tu tá entendendo? Porque eles só ainda não avançaram muito mais, porque existe esses milhões e milhões de pessoas da direita e que eles têm receio, entendeu? Porque, na verdade, o povo não foi para cima ainda. E hoje eu pus uma mensagem sobre isso, né? Para os parlamentares. Ou vocês despertam e entendem que tem que ir para a luta e o povo vai com vocês, ou o Brasil vai ladeira abaixo, entendeu? Porque nós podemos fazer ainda. Tu tá entendendo? Ainda dá tempo, entende? Então, assim, eles têm receio disso. Então, é aquela coisa devagar, que ele bate e assopra. O governo tá assim, entendeu? Bate, assopra, bate, assopra, bate, assopra. Em relação entendeu? ao governo estadual hoje, né, na pessoa do governador Brandão, qual a expectativa, assim, da direita, da Flávia Berthier, em relação às atuações do governo atual? Então, tem algumas coisas que eu critico porque eu acho desnecessário demais, né? Logo no início, tem pessoas que dizem que Brandão, ele não segue essa linha da esquerda. Isso que eu ia te falar. Que Brandão não segue essa linha da esquerda, que Brandão não é a favor totalmente dessa agenda, né? Mas, assim, tem coisas que eu rejeito demais. Por exemplo, no começo do ano, ele aprovou a lei que deixava os banheiros, né? Para homens e mulheres. O banheiro, como é que é? Unitário, unissex, sei lá como é que é o nome. Então, assim, o banheiro trans, né? Como é que é o nome? Acho que alguma coisa nesse sentido aí. Alguma coisa, né? Como é que era? Não, pronto, mas esse aí. Se alguém souber, fala aí que eu realmente não tô lembrando. Era o mesmo banheiro que entrava ali. Pois é, que entrava homem, entrava mulher e... Quem se identificasse como mulher poderia entrar, né? Pois é, estranho demais, né? Porque a gente vivendo num país desmoralizado do jeito que tá. E aí o cara, só porque ele se diz mulher, ele se acha mulher, ele entra e na realidade ele não é. E estupra uma criança, tu tá entendendo? Aí é complicado. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Não tenho nada contra a opção sexual de absolutamente ninguém. Eu sou contra doutrinar crianças. Entendeu? Agora eu vou, depois de adulto, o que você quer fazer da sua vida, nem Deus interfere. Imagina eu. Inclusive, isso é uma matéria hoje de um universitário que entrou no banheiro, desse banheiro unissex. Não sei se tu olhou essa matéria. E lá dentro, né? Ou seja, no mesmo banheiro, sim, tinha aquela divisão ali, mas que ele estava filmando as partes íntimas, né? Da mulherada ali. Pois é, entende? E foi então, pego lá por elas mesmo, né? Pois é. Olha o tamanho do perigo que é isso. É um risco muito grande, né? E principalmente porque o adulto ele não consegue se defender, né? Eu até falei, eu fui numa loja de departamento, e quando eu cheguei na loja eu falei assim, qual que é o lado que eu provo a roupa? Porque não tinha plaquinha assim, ou mulher, né? Qual que é o lado? Aí ela falou assim, qualquer um. Eu falei, qualquer um não, querida. Qualquer um não, porque eu não sou qualquer um. Não sei se tu percebe, eu sou mulher. Então eu preciso entrar de um lado onde me representa. Qual que é o lado? Aí ela, entra nesse. Eu falei, então tá bom. Quando eu saí, eu falei, você falou qualquer um. Deixa eu te dizer uma coisa. Se entrasse um homem quando eu estivesse ali dentro, você ia ver o tamanho do problema que vocês iam ter. Que eu ia dar escândalo aqui dentro.
Ela, meu Deus, eu digo, pois é, sabe por quê? Porque vocês precisam respeitar os lados. Existe homem, existe mulher. Se vocês querem um terceiro, faz um terceiro vestuário. E aí entra quem quiser lá dentro. Agora, do homem e da mulher tem que ter o seu direito. Por que, que eles têm o direito e nós não temos? Por que, que eles podem ter o direito de escolher onde eles querem e eu não tenho? Como assim? Como é que funciona isso? Eu, como mulher, não tenho direito a dizer onde eu quero entrar. Mas eles que não sabem se são homem, se são mulher, têm direito de escolha. Aí é complicado, né? Então eu não sou contra ninguém, nada. Absolutamente nada. Mas tem que haver o devido respeito. Daqui pra lá e de lá pra cá. Né? Então, assim, no começo o Brandão aprovou essa lei. Eu fiquei entristecida demais com isso. A gente trabalhou em cima disso, inclusive, fazendo campanha para derrubar. A deputada Mical Damasceno conseguiu derrubar, Sim. né? E palmas para ela. Então, assim, outra coisa agora, carnaval, né? Não sou contra a festa popular em hipótese nenhuma. Todo mundo, eu sou totalmente a favor da liberdade, totalmente, eu sou totalmente democrática. Então todo mundo vai para onde quer, faz como quer, do jeito que quer. Agora, com o dinheiro do contribuinte é que eu acho complicado, porque enquanto tá lá o carnaval com os trios que eu nunca nem tinha visto na minha vida, porque eu caminho na litorânea, caminhei. Nem tô caminhando Caminhou hoje. no tempo de campanha. Não. Também não, né? Não, mas no carnaval eu tava caminhando para perder peso. E aí passei e vi os trios que eu nunca nem tinha visto, sabe? Uns trios assim absurdo, gigante, coisas gigantes. Então assim, com o dinheiro do contribuinte, sabe? É cruel quando a gente vê 40 municípios mais pobres do Brasil tá aqui dentro. Criança de 9 anos de idade que vende o corpo pelo pacote de biscoito. Aí assim, é cruel, sabe? Você quer fazer, tá certo, mas então dá prioridade para o que tem prioridade, sabe? A segurança, por exemplo. O pessoal de facção passou atirando e matou 2 jovens no Coroadinho, 2 adolescentes, sabe? Porque a gente não está tendo segurança pública, né? Aí nas escolas as crianças não têm escola, não tem qualidade de ensino, não tem uma qualidade de alimentação. Aí tudo é reduzido, tudo que é prioridade, que faz o homem avançar, crescer, ser bem-sucedido, é reduzido. Aí a festa é 44 milhões de reais. Para o maior São João, no estado de maior pobreza do país. Entendeu? Então, assim, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Tem que ter? Tem que ter. De boa, tem que ter. É o São João, é a festa do povo, Mas daí a colocar como prioridade, sacrificando, né, a educação, a saúde. Gente, tem pessoas que chegam no hospital e não tem atendimento, porque não tem, às vezes não consegue fazer uma cirurgia acidentado, porque não tem anestesia. O cara chega quebrado e ele tem que ficar tomando remédio para dor até conseguir anestesia. Me diz se isso não é o cúmulo do absurdo. Entende? É o cúmulo do absurdo. Na época de campanha eu passei na Vila Luizão, eu, o Laés, né? A gente caminhava aí. E aí a gente passou e eu entreguei um santão pra moça que tava na rua, né? Um panfletinho assim pra ela votar, né? Aí eu entreguei pra ela, ela falou assim, que é isso aqui? Eu falei, vou te votar, mulher, vota aí nós. Vota aí nós. Aí ela falou assim, só isso? Eu disse, tu queria mais o quê? Tá aí o número. Aí ela disse, não. Tem nem o do pão? Não, aí ela falou assim, se não tiver pelo menos 100 reais, eu já tinha dado uns 3 passos assim. Ela disse, se não tiver pelo menos 100 reais, eu não volto não. Aí eu disse, eu vou ter que voltar. E o povo todo já tinha ido embora. Eu falei, vou voltar. Aí quando eu voltei, eu falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Conquistar esse voto aí agora. Não, eu sabia que esse voto era perdido, mas eu não posso deixar de falar. Eu disse, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o grande problema do teu 100 reais, de você receber 100 reais agora? É que esses 100 reais não vai livrar a tua mãe de uma fila de hospital, de não ter medicamento, de não ter um médico para atender e ela morrer lá, por causa de 100 reais que tu pegou na corrupção. É por isso que o povo tá como tá, vivendo na corrupção. Então não reclama. Recebe teus 100 reais de quem tu vai receber, agora recebe calada. Não reclama não. Aí ela, eita, eu digo, já tava com esse voto perdido mesmo, agora tá tudo certo. Vamos embora. A gente tocou um pouquinho nessa questão da cultura, né? Essa semana aí ventilou nas redes sociais, nos jornais, né? Sobre algumas contratações aí de alguns artistas, né? Com uns valores bem elevados, né? Pois é, que nem a nível municipal, né? Até. Assim, eu vi essa questão ser levantada nas redes sociais,
porque assim, não teve. Não, essas pessoas, inclusive, que foram contratadas, não são nem artistas locais, né? Que fazem parte da cultura local. Que eu acho que já que vai contratar os artistas para esse tipo de festa, que é festa junina, né, que é festa de São João, que é da cultura também do Maranhão, deveria ser contratado os artistas do Maranhão, fazer pelo menos essa renda girar aqui dentro, porque os artistas do Maranhão, muitos vivem à míngua, tu tá entendendo, esperando um tempo como esse, aí vai e traz uma pessoa que faz show o ano inteiro. E aqui Ó, tá Não é muito cruel? Tá cheio de músico a aqui, gente viu? tem vários músicos aí no Então uma estúdio. salva de palmas pra Flávia. Os músicos estão aí reivindicando o seu lugar Poxa, na é cultura, cruel, né? é cruel. Nós temos um amigo de Djalma Chaves, foi meu vizinho por muito tempo, uma pessoa maravilhosa, as filhas dele cresceram com os meus filhos. E aí é cruel, porque a música dentro do Maranhão, aqui em São Luís, né, para vocês que são músicos, sabe como é complicado. Não tem valor, não são valorizados, tu tá entendendo? Sim. E aí é complicado demais. Aí quando chega um tempo como esse, que é a hora de vocês conseguirem o acesso. A gente vai chamar o baterista aqui, baterista profissional. Vem pra cá. O Del aqui, Senta aqui, Del, senta aqui. Ele tem aí uma aproveita pauta. e desabafa. Já é uma pauta antiga. Tocou na música, a gente vai ter que chamar um profissional. Mas Flávia, o Tony falou uma coisa que já eu passo para Tito. Tranquilo. Que a gente ouve realmente nos bastidores, muitos músicos, né, e muitos artistas, seja de toada de boi, enfim, todos os âmbitos musicais. Sim. Há essa reclamação em geral, de fato. Porque a galera sempre quando faz evento, se não a maioria, traz muita gente de fora e paga um super cachê. Não, cachê de 500 mil, de 800 mil, de 1 milhão de reais. Eu não tô falando do Del, né? O Del ele é músico, mas o Del ele ouve isso todo dia de pauta, né? Essa pauta musical, né, Del? Primeiramente, pessoal, tudo bem? Boa tarde, é um prazer, Flávio, estar aqui. Deixa eu colocar uma fogueira aí, viu, Del? Eu posso, nesse exato momento, ser porta-voz de muitos músicos. Isso. A gente tem um grupo que a gente faz um movimento, mas a gente não tem voz. Por quê? Porque o sistema é muito grande, você sabe disso. Não sei de quem foi a autoria, fizeram um fly, SOS Cultura. Músicos que tocaram o período de carnaval ainda não receberam ainda. Por exemplo, artistas que vêm de fora... Loucura, né? Recebe, se não receber, nem sobe. Recebe antes. Se receber, nem sobe. Antes. Se receber, nem sobe, não canta. Passa vergonha. E assim, cachês milionários. De 500 a 700 mil reais. Recebe 50% antes. E antes de subir. Antes de subir. E músicos aqui do Maranhão... músicos que fazem todo o movimento cultural, pessoas que estão sofrendo, que são nossos, que são da terra. Exato, que sobrevive, desculpa a expressão, com uma miséria de um cachê de 150 reais. 150. E às vezes, e outra coisa, faz sentido isso. O artista que vem de fora, ele recebe seus 500 mil, seus 700 mil, e é 1 hora de show. E vai embora. E muitos dos músicos que tocam, músicos mesmo, eu faço por ser baterista, nós temos grupos no WhatsApp aí falando, músicos que tocam praticamente 5 horas no carnaval durante 5 dias e termina o período carnavalesco, eles não recebem esse dinheiro. E a cultura, o Estado, os órgãos que tomam de conta disso, não dão resposta, não tem previsão, e aí a gente fica a mercê, cara. Então, graças a Deus... Eu falo isso como porta-voz. Graças a Deus, Deus nos deu uma produtora e uma web TV para a gente também dar voz a esse povo. Isso. E assim, eu como músico, estou sendo aqui uma voz para essa galera. Assim, eu não entendo muito como é o sistema político, mas você sabe como funciona. Eu queria saber assim, como é que a gente pode ter voz com esse pessoal, com esse problema que é uma injustiça muito grande. É uma injustiça. E é uma política de fachada.
né? Porque mostrando pro povo que aquele governo paga caro para isso, entendeu? E desvaloriza o que a gente realmente tem e as pessoas não têm essa consciência. Não sei se tu percebe que o povo não tem essa consciência. Tu tá entendendo? Sim. Então é preciso sim que seja feita uma política de valorização do que é nosso, do que é da terra. Como é que vai gerar dentro da terra se o que a terra produz sai daqui para outro estado? Tu tá entendendo? Sai daqui para crescer outros. E os nossos? Tu tá entendendo? Serve de quê? Tu tá entendendo? Por certeza absoluta, cantores maravilhosos nós temos dentro do Maranhão. Maravilhosos, entendeu? Músicos maravilhosos. Então é muito injusto. Muitos Eu acho muito injusto. Além de talentosíssimos. ser mixaria o que recebe, ainda nem recebe. Ainda passam meses e meses. É um descaso, é uma falta de respeito. Tem colegas meus que até hoje nunca receberam o cachê de carnaval. Você acredita nisso? Acredito E tem totalmente. muito- e tem Por quê? muito- Porque tem que investir na política do pão e circo, tu tá entendendo? E para isso É sacrifica. verdade, pão em circo. Entendeu? Aí vai sacrificar vocês. Entendeu? É triste demais. É muito triste. Mas isso precisa mudar. Assim, eu espero, vou olhar para essa câmera bem aqui. Qual câmera, né? Não, Foca aí. essa bem aqui, que tá aberta, que tá pegando todo mundo. Eu espero que o governo, que agora é um governo de esquerda, que pensa mais na área cultural, na classe artística, que resolva isso. Porque se o governo anterior, eu vi quando o Ministério da Cultura foi ativado, eles botaram uma placa lá, como se tivesse agora ressuscitando o Ministério da Cultura. o Ministério da Cultura. Então eu espero que quem é do governo atual, o secretário de Cultura, que tome uma providência, que olhe essa classe que muito sofre, que está com o seu dinheiro trancado de horas e horas, dias e dias trabalhando, sofrendo e não recebe. Mas deixa eu te falar, mais fácil do que o apelo, porque esse governo não entende esse apelo. O mais fácil e mais produtivo do que o apelo é vocês fazerem um bloco, entendeu? Vocês como músicos, entendeu? E se posicionarem, ir para cima, ir atrás, entendeu? De quem é o secretário de Cultura. Tu tá entendendo? E começar a expor isso mesmo, entendeu? A exposição. Mas aí não recebeu, aí fica com medo de expor, não ser chamado de novo. Então é melhor, se eu não receber até agora, se eu fizer alguma coisa, nem chamado eu vou ser mais, nem receber eu vou receber de jeito nenhum. Aí acaba que fica todo mundo refém do sistema. Tu tá entendendo? E isso vocês têm possibilidade de mudança, de mudar essa história, de deixar vocês de refém. Entende? Agora, esse governo que tu chama de governo que dá muito mais apoio à cultura... Eu espero. Não é isso não, entendeu? Isso é cortina de fumaça. É verdade. Ó, não funciona nada desse jeito aí não. Tudo que esse governo faz é em cima de disfarçatez. É sempre assim, vamos fazer a cultura que é 5 milhões de reais para a Lei Rouanet. Para quê? 5 bilhões de reais para a Lei Rouanet. Para quê? Para dar 5 milhões para Cláudia Raia. Vai para artistas. Para favorecer artistas que têm Artistas condição. conhecidos, então globais, eles têm artistas mais globais. acesso. Eu não São artistas globais. não consigo compreender por que o governo Bolsonaro não deu valorização à cultura se Bolsonaro estava exatamente trabalhando a cultura da base. Tu tá entendendo? Podia até não aparecer, mas era a cultura da base. Era aquele jovem que iniciou agora, que precisava, do incentivo. Sim. O que Bolsonaro tirou foi dessa turma de pessoas que dominavam o mercado, tu tá entendendo? E que ficaram os globais que ficaram riquíssimos, tu tá entendendo? Riquíssimos a nossa custa, porque sai do nosso bolso. Na hora da reivindicação, o pequenininho não tem força. Quem vai reivindicar é o grande. Por isso que o pessoal acha assim... Não, por isso que o pessoal acha assim que foi cortado uma verba, é o que eu entendo. Eu não entendo muito de política, mas o básico eu posso fazer uma leitura que eu entendo. É que se foi tirado dos grandes, os grandes têm influência, tem a mídia e acaba gerando uma polarização para os menores. Porque assim, ao meu ver, eu falo os menores assim da esquerda, não falo da direita, não falo músico. A campanha de Bolsonaro econômica, ela foi tão correta que quando ele saiu, ele deixou um superávit de 58 bilhões em caixa.
Tu entende? Por quê? Porque ele deixou de sacrificar o povo. Tu entendeu? A gente não... De verdade, a gente passou por 4 anos, entendeu? 4 anos que a gente não viu, eu não sei vocês, mas eu não vi a dificuldade que a gente está vendo 6 meses de governo. Eu não sei se vocês estão vivendo essa mesma dificuldade. É só para dizer para vocês assim, a gente ia no supermercado com R$100, o mesmo 100 que eu ia pro supermercado, hoje eu tenho que ir com 400 para fazer a mesma compra de 100. Tu entendeu? E aí hoje quando a minha mãe falou assim, meu Deus, tá tudo muito caro no supermercado. Tá tudo muito caro. Aí a caixa falou assim, não, tá a mesma coisa. Aí eu falei assim, não tá não. Ela falou, tá sim. Aí eu falei, deve ser. Poxa, o problema é que Bolsonaro falava muita besteira, né? Era? Aí ela, aí a outra que não tinha nada a ver com a conversa, disse assim, é isso mesmo. Eu digo, pois é, esse agora fala besteira, faz besteira, e nós estamos tudo lascados. Entendeu? Então, assim... Flávia. Gente, eu já briguei muito na rua, sabia? Mas, gente, é assim mesmo, entendeu? Então, assim, eu não consigo ver esse governo dar incentivo para quem realmente precisa. Eu vejo que é panela, entendeu? Eles são muito panela, muito grupo, Eles sempre vão favorecer os deles, entendeu? Por que a Lei Rouanet voltou? Porque os globais ajudaram muito o atual governo, entendeu? Em campanha, fazendo campanha abertamente. Sim. Tu tá entendendo? Essa lei agora é Paulo Gustavo também? Agora é Paulo Gustavo, né? Gustavo. Mas é a mesma Rouanet, entendeu? E aí foi liberado 5 bilhões. Foi 5? 10 bilhões. 10 bilhões de reais. Para um país que vive aí com a miséria batendo na porta. Tu tá entendendo? Então, assim, é muito injusto. É muito injusto. E vários casos aqui no município do... Pois é, e o agro, que é o que sustenta o país, foi lá para baixo. Sim. O incentivo. Não, eu ia corroborar aqui falando que vários municípios do Maranhão foram cancelados, inclusive shows de artistas, devido ao valor que ele estava cobrando, né? E às vezes não tinha nenhum hospital para dar um suporte. Inclusive, alguns estados aí, a gente acabou vendo, alguns municípios, a gente acabou vendo algumas ações assim do Ministério Público, mas ainda um pouco acanhada. Em relação à proporção, que não tem nada a ver com os artistas, né? Claro, óbvio. Ninguém está falando aqui. Não são os artistas os culpados, mas uma gestão pública. Na verdade, é uma gestão pública. Porque se eles vierem por conta própria, de forma. É um show privado. Eles podem cobrar R$1 milhão, isso é problema deles. Agora, quando sai do nosso bolso para pagar algo que a gente nem concorda, aí é cruel. Tu tá entendendo? Aí é cruel. Tu entendeu? Eu fiquei sabendo que a lei Rouanet antigamente era tipo assim. Por exemplo, uma cantora global, ela vinha, fazia um show com um cachê de 700 mil. E era... colocado em um espaço e ainda era cobrado a porta. Exatamente. É cobrado fazia o projeto, não era aberto, não. Sim. Que, como era dinheiro público, devidamente teria que ser um público aberto. Era. Para contemplar mas todos, não era, né? não. Mas não aí era cobrado ingresso também. Cobrava ingresso. É isso aí. A corrupção era de todo jeito, entendeu? Era de todos os lugares. Então eu sou muito fã do governo Bolsonaro porque muita coisa mudou, despertou e a gente viu que tem possibilidade de a gente permanecer com o país avançando, entendeu? Se a gente fizer a coisa certa, se a gente fizer a escolha certa. E a gente teve um retrocesso aí de 6 meses para cá, a gente teve um retrocesso grande em todas as esferas. Mas a gente vai permanecer lutando. Né? Vamos permanecer porque a gente não vai desistir e nem vai entregar para a próxima geração um país destruído. Eu falo sempre isso, não vou ser cobrada pelos meus filhos e netos, vocês foram negligentes e por causa disso a gente vive hoje uma degradação total. Aí pode até acontecer, mas não foi porque eu fui omissa. Eu posso fazer uma pergunta polêmica? Faz aí, que você eu gosto demais. Você levanta a bandeira do bolsonarismo escrachadamente. Escrachadamente é ótimo, né? Você não acha que Bolsonaro deixou de ser presidente, foi muito omisso? Em relação ao quê? Em relação a jogar nas 4 linhas. Não. Porque ninguém jogou nas 4 linhas com ele. Então. É aquilo que eu falei no começo. Era Bolsonaro
com uma faquinha de mesa e a galera armado até os dentes, né? Com as maiores e melhores munições. Sim. Enquanto ele estava nas 4 linhas, a galera não queria nem saber de 4 linhas, né? Ele foi até o final em cima das 4 linhas e a gente sabe que uma das coisas que a gente até hoje fala sobre isso era que Bolsonaro poderia ter derrubado, sim, né? Um dos ministros, o Alexandre de Moraes, lá em 2021, né? Em 7 de setembro, e isso ele não fez porque ele achou que agora ia ser diferente, que agora eles iam conseguir andar de forma harmoniosa, todo mundo nas mesmas 4 linhas, e não aconteceu Flávia, isso. mas assim, vou para fazer uma pergunta de leigo. Você não acha que foi um erro o governo Bolsonaro, aceitar a legitimidade de Lula poder se candidatar novamente? Mas o erro não foi só do governo, não. O erro foi nosso. Porque, na realidade, o Bolsonaro passou o tempo todo dizendo: se vocês soubessem o poder que vocês têm. Se vocês soubessem como vocês podem. O povo é muito descansado também, Mas infelizmente. Do jeito que você fala, ele parece o Messias falando. Por que ele não fala mais tem, diretamente? E tem Messias no nome dele. Jair Messias Bolsonaro. Mas deixa eu te falar, ele, não tô te falando por parábolas, eu acho também que ele não falava por parábolas, ele falava bem diretamente: se vocês soubessem o poder que vocês têm. Agora, Bolsonaro estava no meio, no miolo do furacão. Sabe, já viu aqueles filmes quando tem um furacão, que você fica bem que no meio, você olha o carro passando, você olha a casa, você olha... meio. Você tá no meio, você tá vendo o que tá acontecendo. E aqui de fora? Eu só vejo um monte de fumaça fazendo assim. Não é não? Quem tá de fora? Tu tá de fora, a gente tá de fora, a gente só tá vendo um monte de fumaça assim. O cara tá lá no meio vendo tudo que tá acontecendo. Tu tá entendendo? Então tinha coisas que Bolsonaro não tinha como fazer. Se tivesse, ele teria feito. Ele não teria... Como é que uma pessoa que abre o peito, rasga tudo, vai pra cima, passa por tudo que ele passou, vai pra cima do sistema e diz: tá bom, agora cansei, acabou. Vou sair do país, não quero mais saber. Não existe Eu isso. não sei se eu nem posso fazer essa pergunta assim, da BO, ainda bem tão... Não, escritório de advocacia aqui. Não existe isso. Citar nome. Não vou existe citar isso. nome, mas Não assim, existe isso. eu não- Bolsonaro lutou Se você não com unhas quiser e dentes. responder, para não... É difícil, mas me diz aí qual é. Tá. Você acha que teve fraude nas eleições? Oxe, eu não acho, eu tenho certeza. Não posso provar. Porque para provar eu tenho que ter o código-fonte. E o código-fonte não foi liberado. Entendeu? Então, assim, a gente tem certeza de tudo que aconteceu de errado na nossa nação. Gente, quem é que tem dúvida da Lava Jato? Alguém aqui tem dúvida da Lava Jato? Foi um grande trabalho, né? Não, No alguém tem tempo. dúvida da corrupção, veracidade da... Nem o Lula tem dúvida. Quem tem dúvida, gente? Ninguém. Se tudo foi delação, foi mostrado o que fez. Disse: eu fiz, eu roubei. Inclusive, Na o Lula, empresa, eu empresas fiz pagaram bilhões, eu roubei inclusive, o Lula bilhões. foi lá responder quando foi chamado, inclusive. Gente, foi devolvido. A galera que roubou devolveu. Tu tá entendendo? Pra diminuir a pena dele, devolveu. Então ali não tem... Aí... Oi? Não, pode falar. Faz isso, Ah, não. pensei que já era... Não. Eu tô brincando. Não. Inclusive, na época da praça, o povo dizia assim: hoje é o dia que vai chegar a tua ordem de prisão. Eu dizia assim: mas meu CPF é o mesmo aqui e lá em casa. Então a gente não tem dúvida nenhuma de tudo que aconteceu de errado na nossa nação. Só que o sistema é bruto. Tu tá entendendo? O sistema é bruto. O Bolsonaro não teve o apoio que ele precisava. Tu vai entender que Bolsonaro não teve o apoio que ele precisava quando tu vê... Meu Deus, quando tu vê um descondenado passar e as Forças Armadas bater continência. Tu acha que Bolsonaro tinha o apoio que precisava? O pessoal fala que tinha muita melancia, né? Bolsonaro ia sair preso, gente. Bolsonaro ia sair preso. Não, hoje ele ainda é considerado o grande líder da direita. Ele como tu é falaste. líder. Tanto é que é o retorno dele, né? Quando ele chegou ao Brasil, a gente via aí aeroportos superlotados. Até hoje, onde ele Até hoje, chega. Né? Sim. Eu até faço aí, fiz um post falando assim: esse aí foi o presidente que perdeu nas urnas, né? Ele chegou em São Paulo, uma multidão de gente, uma multidão, até viralizou esse vídeo, esse post que eu fiz, uma multidão. Então onde ele chega é multidão. Aí aonde o atual governo vai, eu não entendo aquilo, é difícil de entender. Aí dá 500 pessoas e mesmo assim 500 rejeitadas. Porque ele passa e faz questão de nem falar, de nem parar, de nem... né? Ele realmente não gosta disso. É diferente do presidente Bolsonaro. Planos... Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu tenho que contar pra vocês. Nós fizemos 2 motocicletas do presidente Bolsonaro dentro do Maranhão, Sim. né? O Raposão
que é o Patriotas no Asfalto, Maranhão Conservador, que somos nós. Nós fomos convidados para fazer essas 2 motocicletas do presidente. E aí, a segunda motocicleta do presidente foi Imperatriz para Bico do Papagaio, no Tocantins. 120 quilômetros a gente saiu de Imperatriz, 120 quilômetros no sol de meio-dia, de moto, né? Uma estrada mais seca do Brasil. E aí, Bolsonaro sem capacete, ele é Típico dele, né? branco, do olho azul. E aí a gente pegou a estrada e tinha mais ou menos umas 5 mil motos seguindo a gente. Então, como a gente ajudava a organizar, era assim, era o presidente Bolsonaro, o GSI, né, que é a segurança dele, Sim. e logo atrás do GSI a gente aqui. Eu, Raposão, né, o meu piloto aqui, porque tem um piloto, né. E aí, a gente aqui. Bolsonaro não podia ver, gente, uma pessoa na estrada. Ele viu uma senhorinha com uma criança, ele parava aquela ruma de gente todinha, para todo mundo, aí vai, Bolsonaro desce, aí pega menino, aí abraça, sem câmera, sem holofotes. Quem foi que viu isso nas redes sociais? Quem foi que viu isso em qualquer lugar? Não tinha ninguém a não ser a gente para provar que aquilo ali aconteceu. Eu vi, tu tá entendendo? Ele é aquilo ali. Então, por isso é que eu sou muito fã dele. Ele é aquilo ali. E olha que Bolsonaro é um homem grosseiro. Mas ele não é meu marido, ele não precisa me tratar com carinho. Entendeu? Ele não precisa falar uma frase de amor pra mim. Ele não é meu marido. Entendeu? Ele é firme, ele é um cara firme. Ele não é um doce de pessoa, não. Ele é muito seguro, ele é muito firme. Quando ele dá uma resposta, ele dá a resposta. E aí, a gente lá passou 2 rapazes, gente, numa bis. Olha, as motos de linha de frente, são motos de força, são umas motonas enormes, a moto do presidente, e a gente ia para Imperatriz, conseguia todas as motos, essas motos não vêm de fora, essas motos são as motos da cidade, né? A moto, igual a moto do presidente Bolsonaro, a moto dele mesmo, tinha que ter, na cidade tinha que ter também. E aí é só moto de força. Rapaz, passou, a gente aqui vigilante o tempo todo, passou 2 rapazes dessa finurinha, desse tamanho assim, em cima de uma bis. Aqui, ó, passou pela gente, passou pelo GSI e foi lá na frente, pelo acostamento. E aí todo mundo, né, apavorado, meu Deus, passou. O cara passou, aí o GSI jogou a moto em cima dele. Aí Raposão jogou a moto em cima dele. O presidente Bolsonaro parou no meio da BR. Para. Não toca nele não. Pega eles 2 e bota aqui do meu lado. Eu digo, agora, bem, se eu soubesse, eu tinha visto de bis, porque agora eu tava bem do lado dele. Entendeu? Agora, bem, esse é o cara. Então, assim, essas coisas, ele é humano demais. Ele ama gente de verdade. O negócio do presidente Bolsonaro nunca foi status, nunca foi dinheiro, não, nada disso. O negócio do presidente Bolsonaro é gente. Ele ama gente, ele gosta de verdade. É dele. Tu tá entendendo? Porque eu vi isso acontecer. Agora também não dá moral pra gente que tem poder, não. Eu vi gente chegar, gente muito poderosa, chegar, entendeu, no mesmo lugar que a gente, e o presidente passar e fazer de conta que aquela pessoa nem estava ali. E vai lá e fala com o faxineiro como se o faxineiro fosse o vice dele. Entendeu? Então ele é isso. Cara simples, né? Demais. Eu acredito que a maioria da população ainda tem essa visão de que o político faz muito essas situações assim de tratar bem aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, por questões de imagem, né? E aí você trouxe que muitas situações ficaram nos bastidores mesmo, né? E isso é muito de uma cultura mesmo que vem de anos e anos, né? Que precisa ser desconstruída de alguma forma, trazendo a verdade. Eu acho que o podcast ele traz essa oportunidade de a gente falar sobre algumas coisas. É verdade, né? Não, isso aqui é de Deus, é Deus purinho. Agora eu vou dizer... O mocotó do Mercado Central? Não posso ir no Mercado Central. Não, eu vou explicar para vocês essa história do Mercado Central, é porque eu fui criada ali no Mercado Central, né? Ali meu pai morava no Portinho, separado da minha mãe. Então eu fui criada ali. Meu pai comia lá no Mercado Central e eu comia com meu pai também no Mercado Central. Cresci ali, cresci no Monte Castelo, pé no chão, né? Por isso que eu disse, eu não aceito nenhuma alergia, porque eu comi terra, entendeu? Eu comi formiga, eu comi bicho de coco, eu não aceito imunidade lá em cima. Eu dizia assim, doutor, o que é alergia? Eu digo, doutor, não dá, pobre não tem alergia, então eu sinto muito. Mas aí eu ia comer lá no Mercado Central. Aí agora, em época de campanha, Flávia, tu tem que ir no Mercado Central. Eu digo, vou não, gente.
Vou não. O povo não vai acreditar. O povo vai dizer que eu tô fazendo é propaganda. O povo nunca vai acreditar que eu vinha pra cá, que eu comia aqui e que eu ficava aqui quando era criança e que eu vou até hoje e eu vou e não faço foto, almoço. Amo, inclusive o peixe do Mercado Central. Sim. Amo. Meu marido gosta de mocotó, nem de mocotó eu gosto. Mas aí, não filma não faz isso não bota não, que o povo vai bater demais. Vai dizer que eu tô aqui só fazendo propaganda. Não bota não, deixa pra lá. Então esse é o nosso presidente. Esse é o homem que verdadeiramente a narrativa da Globo por alcançar a massa. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês também. A massa, por exemplo, quando a gente chegou no Tocantins, nas 2 cidades que a gente chegou no Tocantins, o povo tava em peso na rua. Gente, 2 cidades bem, assim, aparentemente pobres. Mas o povo na rua gritando Bolsonaro. Na rua, gente demais. Ele foi tão preocupante, era tanta gente, que teve uma hora que o GSI se desesperou pela quantidade de gente que vem em cima e ele sem conseguir controlar. Entendeu? E ele também não faz questão de controle, não. Ele quer que o povo pegue nele, ele quer que o povo puxe ele. A gente vê o GSI puxando a mão dele e ele entregando a mão. Eu vi muitas vezes ele se entregar e o povo puxar. Entendeu? Sim. Então, esse é agora a narrativa em cima da massa, né? Aquela narrativa em cima da massa, genocida, negacionista. O povo, o vírus matou no mundo todinho. Aqui foi Bolsonaro que matou. Agora Que o vírus, vírus? o Covid-19 matou. Covid, eu nunca ouvi falar em Covid. Não ouvi, mas falei Covid. Ah, Não, agora não tem mais, já não sei nem o passou. que você tá falando. E Não, nem já fala passou. mais, realmente. Não tem. Já passou, mas Pararam de morrer na pessoas. época, A meu Globo Deus do parou céu, de boa mostrar. noite, Covid-19, não era só... Eu quero falar pra vocês Covid-19, Covid-19. Então, assim, criar essa narrativa em cima dele, né? E pegavam frases isoladas. Ele é muito sincero, é aquilo que eu disse pra vocês, ele não é nada carinhoso. Pelo contrário, ele é bem sincero. Se ele tiver que dar, ele dá uma resposta na lata. Entendeu? Lá em Imperatriz também aconteceu de uma situação de uma moça que vende camisa e o GSI falou pra ela assim, você não pode ficar com a sua barraca aqui vendendo, porque o presidente vai precisar passar aqui. E a gente já estava todo mundo com as suas motos já no ponto, só esperando o presidente vir, ali dentro daquele alambrado, né? E ela queria ficar exatamente ali dentro do alambrado e o GSI falando pra ela, você não pode ficar aqui. Ela, mas se eu não ficar aqui eu não vou vender, eu preciso dessa venda, sou eu que sustento meus filhos, aquela coisa toda. A senhora vai precisar tirar. Ela não tirou, o GSI foi lá, pegou, tirou e botou do outro lado. Gente, pasme, o presidente chegou, o primeiro lugar que ele foi lá. Ele foi atrás dela, lá onde ela estava. Tu tá entendendo? Eu tenho certeza que ele nem sabia que isso aconteceu. Porque isso é coisa pequena, que não dá pra passar. Presidente, a moça que vende blusa não queria sair do caminho. Quem é que vai falar isso pra ele? Não existe isso. Né? Mas ele passava lá, e eu tô falando sério pra vocês, assim, se tiver alguma coisa, eu disse pra ele assim, presidente, vamos fazer um vídeo? Eu almocei com ele na fazenda no Tocantins, a gente almoçou lá, entramos junto com ele pra almoçar e tudo, e aí quando a gente tava lá no corredor, eu fui entrando com ele no corredor, assim, eu falei, presidente, vamos aproveitar e vamos fazer um vídeo? Ele olhou pra mim e falou, você sabe que eu não posso fazer vídeo. Por quê? Porque eu era PSC e ele era PL. E isso podia lá na frente dizer que era ele podia fazer um vídeo pra mim, pra me favorecer, mas era infidelidade partidária. Eu tô pensando no corte aqui. Não, ele fala na hora, ele fala, você sabe que eu não posso fazer vídeo. Mas aquilo é tratando mal? Não, ele é direto. O presidente aqui tá ao vivo agora aqui. Ah, Aí, ó, ficou com vergonha. Olha lá. Olha lá, bora lá, ver se Não, tu... eu não sei Vai, fazer rapaz. a voz Tá- do nosso tá ok, presidente. não sabe? É, Ok. Ok. Entendeu? Deixa eu fazer Agora é um uma homem muito pergunta. justo. Posso fazer uma pergunta? Outra, nada. Só mais essa, eu vou sair pra não Não, não atrapalhar sai mais não, o fica podcast. aí. Fica aí. O Del é das Crente. polêmicas. O Del é das polêmicas. Crente pode ser esquerdista? Não tem como. Por quê? Não tem porque ou ele não é cristão, evangélico, não é crente, ou ele está totalmente ignorante a respeito da pastor? palavra. Tá Pastor ignorante a esquerdista. respeito da... Pode ser o Papa, pode ser pastor, pode ser Papa. Se tá defendendo a esquerda, defendendo as pautas da esquerda, que é antagônico à palavra de Deus, das duas uma. Ou ele não conhece a palavra de forma nenhuma, ou ele nunca foi cristão. Ou então E eu se falo corrompeu. isso com segurança, porque eu não posso apoiar a esquerda que apoia a legalização do aborto quando Deus é pró-vida.
Quando Deus é contra o aborto. E aí como é que funciona isso? Como é que tu apoia isso se Deus não apoia isso, não aprova? Ou tu tá do lado de Deus, ou tu não tá do lado de Deus. Como é que tu vê? Eu tô fazendo pergunta aqui, né? Vai lá. Como é que tu vê hoje essas igrejas inclusivas, pluralista, indo pro movimento LGBTQI+. LGBT, Então, pastores levantando a bandeira, olha, pastores que fizeram campanhas, cantores, Kleber Lucas, Olha, a palavra de Deus diz que com os Leonardo pastores... Gonçalves. Leonardo Gonçalves. A palavra de Deus diz que com os cabeças, com os pastores, quem trata é ele. Eu não posso me levantar e nem falar mal de nenhuma autoridade eclesiástica. Mas eu posso te dizer que a igreja é inclusiva, né? Se você tem essa linha e você quer fazer, é problema seu, você vai pagar o preço por aquilo. A salvação ela é individual. Você vai pagar o preço da sua plantação. Toda plantação, a plantação ela é uma decisão. A colheita é uma obrigação. Ninguém foge dela. Ninguém foge da sua colheita. Então, cada um vai responder por si. Esse, o Kleber, e fulano, e ciclano, e beltrano, que querem lacrar, que querem ser os bambambam, os mais inclusivos, os mais amorosos, entendeu? Como se Deus fosse negligente, porque o amor não é aquele que libera tudo, não. O amor não é libertinoso. O amor não é libertinoso. O amor não é aquele que diz assim, tá bom, tu quer te jogar, tu quer te suicidar? Ah, eu te amo, te suicida. Quem é que tu já viu fazer isso? Quem ama de verdade? Né? Se for preciso, Deus pega e fala como um bom pastor, que se tu estiver na beira do abismo, ele joga um cajado e te puxa pelo pescoço, e deve doer muito um cajado no pescoço. Machuca, entendeu? Mas ele tira. Tu tá entendendo? Então, essa conversa bem aí de que porque Deus ama e pode tudo, tá muito errado. Não é verdade. Porque Deus ama, nem tudo pode. Nós temos uma pergunta aqui do Keilon. Há um movimento claro do TSE e do STF para tornar o Bolsonaro inelegível. Caso isso aconteça, quem seria o nome forte para o presidente da direita? Tarcísio de Freitas, Zema, Ratinho Júnior, outro nome? Pronto, os nomes que são falados, né, a respeito disso, no caso de Bolsonaro ficar inelegível. Eu falo que a gente precisa falar sobre a inegibilidade, se houver ela, depois que ela acontecer, se acontecer. Sim. Porque Mas hoje... tem bons nomes aí, né? Tem 3 nomes excelentes, sim, inclusive. O Zema, eu conheço o Zema pessoalmente, e Zema é uma sumidade, é um homem extremamente inteligente. Mas é aquilo que eu falo, não tem a pegada de ir para cima de um sistema, entendeu? Lutar contra o sistema. Entende? Então, assim, vai fazer ali, mas não tem aquela coisa do que o presidente Bolsonaro tem, de que, assim, vamos lutar pela moral, não vamos deixar a ideologia de gênero entrar, não vamos, sabe? Não tem essa coisa. É contra, mas não tem aquela coisa que a gente luta. Sabe? Eu acredito eu acredito muito assim, Flávia. Tanto da direita, que tem um representante, que é o Bolsonaro, e da esquerda, que é o representante, que é o Lula, presidente. Sim. Eu acredito que se Lula saísse da frente, da linha de frente, eu acredito que a esquerda hoje não teria um outro nome. Não tem. Né? Mas então... E eu acredito que na direita se ventilou outros nomes aí. Não, né? Pois Apesar mas que assim, Bolsonaro... mas é o que eu tô te dizendo. Se Lula hoje sair, não tem outro nome da esquerda, porque Lula é o nome conhecido. Mas Bolsonaro, por exemplo, quando tu vê um Tarcísio dizer assim, eu só cheguei aqui porque Bolsonaro me trouxe até aqui, tu percebe que tá tudo ligado a ele? Tu entende? Tá ligado a Bolsonaro. Então o Tarcísio, se for o nome que Bolsonaro levante, vai conseguir, se não se eleger, mas é muito perto da eleição. Por quê? Porque há uma Bolsonaro grande está de por trás daquilo pra, ali. É como se fosse uma espécie de espelho dele ali. Bolsonaro é muito forte. Sim. Bolsonaro vai estar por trás daquilo ali. Agora, quanto à inegibilidade de Lula... era meu sonho. A inegibilidade de Bolsonaro, né? Há uma situação bem complicada. Se deixar o Bolsonaro inelegível, é uma segunda facada. Tu tá entendendo? É uma segunda facada. O povo vai se levantar revoltado. É isso que eu ia perguntar. Como é que o povo, esse não povo deixar... que tá realmente com a direita, como é que o povo
vai se posicionar acerca disso, né? Pois é, e aí a gente só pode saber disso porque se não deixar ele inelegível e Bolsonaro vir candidato, a gente vai para cima com toda certeza e a possibilidade de Bolsonaro ser eleito é imensa, né? Se deixar inelegível, Bolsonaro é a segunda facada e quem Bolsonaro apontar é o que o povo vai pegar junto. Tu tá isso entendendo? Pode ser uma faca de dois gumes ali, né? Porque também pode gerar uma... fizeram isso, então bora pra cima de quem ele indicar. Com toda a força. Também pode ser uma... Entendeu? Naturalmente isso vai, de fato, vai ocorrer. Agora, sim, é claro que a esquerda quer tornar Bolsonaro inelegível. Isso é mas claríssimo, isso é fato. Eles precisam... Gente, né? eles já Porque tentaram 2026... de tudo, né? Não, assim, é a já grande preocupação, tentaram... né? Bolsonaro é o calo deles total, porque eles já tentaram tudo contra Bolsonaro. Eles viram que nada fluiu, nada deu certo. Gente, cartão de vacinação, sério. Aquilo é ridículo, chega a ser ridículo, entendeu? Michele Bolsonaro também foi bem... Bolsonaro não assinou, não tomou a vacina, não tá no cartão, falsificou o cartão de vacinação. Pelo amor de Deus. Quanto mais eles fazem isso, mais Bolsonaro cresce, entendeu? E a Michele tem um nome excelente. Eu acho que a Michele deveria se vir candidata a senadora, porque ela seria uma voz, uma representatividade muito grande dentro do Senado. Entendeu? Acho que ela é uma peça fundamental dentro da política para ficar só como um apoio. Eu acho, eu que penso assim. Entendeu? Que ela é uma peça muito importante, uma mulher muito forte. Ela é muito forte. E eu conheço ela pessoalmente, sabe? Ela é bem determinada, ela é bem forte. Eu acho que ela seria importantíssima na política, não só como apoiadora, mas como verdadeiramente sabe, tá ali no majoritário mesmo, tá? Como uma senadora seria muito bom pro Brasil. E quais os planos da Flávia? Pra quando? Pra agora? Pra amanhã? Agora, pra hoje, pra amanhã, pra ano que vem. Ela me falou que ia montar um podcast aqui com a gente. Del já tá fechando o podcast aí. Olha isso, gente. Mas é muito bom, né? O podcast tem um alcance muito bom, gente. Sim. Alcança muita gente, né? E o que a gente trabalha hoje é com a informação. E dá voz pra qualquer um. Pronto, olha, na época do PL 2630, que era a favor da censura, a gente fez ali um movimento contra a censura e deu um resultado muito bom, porque a gente foi... Por que eles precisam censurar a gente? Porque nós hoje somos o povo mais engajado. O povo mais engajado dentro das redes sociais é o povo da direita. É o povo que tá ali direto, é só o povo da direita. Então precisava nos calar, precisava tirar a nossa voz. Né? Por exemplo, se a censura, um podcast como esse aqui não podia acontecer. Tu tá entendendo? Certamente não demoraria muito pra gente sair daqui direto pra cadeia. Por algumas coisas que foi falado aqui. Entendeu? Então, eles precisavam colocar, e inclusive ainda tá em pauta. Ainda tá em pauta. O PL da censura ainda tá em pauta aí pelo STF. Então a gente precisa fazer mesmo, entendeu? A nossa parte de informação nas redes sociais, porque essas informações libertam. Tira a pessoa da ignorância. E quanto mais pessoas forem libertas da ignorância, mais fácil vai ser para a gente reconquistar o país. Então, isso aqui é uma ferramenta extraordinária. Sabe? Que está à sua disposição. Pronto, o podcast, as redes sociais. Seria bom, né, Del? É uma ferramenta. Tu já pensou em dar um podcast aí da Flávia? Não, o cara chegou aqui quase 700 pessoas assistindo e não cai. E não cai, não. Coisa boa, muito bom, muito bom. Mais de 700 muito obrigada, gente. Vocês são top tem um público demais. grande Cara, aqui, tem né? tem Ela é muito muito atuante nas redes Pessoas sociais. plugadas Inclusive, ali, Del, vamos acompanhando. colocar as redes sociais dela aí, né? Gente, então me segue nas redes sociais. Deixa eu dizer pra vocês. Eles vão colocando Tudo aí. que eu boto nas redes sociais é para trazer esclarecimento, conhecimento, para nós pegarmos juntos e avançarmos com as nossas, né, com a nossa luta pelos nossos princípios, pelos nossos papo aqui valores. Flávia, tá, conta aí, Flávia. Aí é a minha conta, Flávia Berthier, só botar @Flávia Berthier, que você vai me encontrar aí no Insta, no Face, no Twitter. Tem muito conteúdo, né? Demais, aí é direto. Chegou um dia aí, gente, numa sexta-feira, teve tanta informação negativa do governo. Rapaz, Flávia é bolsonarista mesmo, né? Quando chegou, Tu viu ali como é que é tudo verde, cara. Tudo verde. É bolsonarista mesmo, viu? Sou bolsonarista. Flávia, tu não eu sou patriota tu não demais. sofre muita retaliação, não. Demais. Discriminação. Demais. E, gente, eu falo pra vocês, eu ando assim na rua, gente. Eu vou no supermercado,
De vez em quando tem umas confusões no supermercado. Sério. Tem. De vez em quando tem, que alguém fala assim, cadê o fujão? O seu, Entendeu? Eu digo, o seu esposo, tá fora da prisão, que é o bandido. como é o nome do seu esposo? Como é o nome do seu Luiz esposo? Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos tava falando ali que você é tão elétrica que ele disse que tem manhã que você quer fazer uma... É o que, Flávio? Quer fazer manifestação em casa. É verdade. Tem de Vocês casa. acreditam? É verdade. Quer fazer manifestação Eu moro em na casa. Holandesa. E aí, eu sou, só para te entender o meu nível de confiança no presidente Bolsonaro. Pode ser que amanhã ele seja uma grande decepção. Mas até o dia de hoje, para mim, né, até o dia de hoje, eu tenho todos os motivos para ele ter, para admirá-lo, para ele ter toda a minha admiração. Mas o Moro, né? Eu acordei, era tempo de pandemia. Então eu estava dormindo até 11 da manhã. Quando meu marido chegou no quarto e falou assim, filha, eu já acordei assim, né? O que foi? Aí ele, acabou tudo. Aquela Aí, saída do Moro, né? Eu disse, o que Cara, aconteceu? aquilo ali foi... O que aconteceu? Moro saiu do governo, acabou com tudo. Aí eu disse, traidor, bandido desse rapaz. E houve uma divisão muito grande, né, Flávio? Não, aí eu levantei assim, mas que traidor, tu nem sabe o que aconteceu. Eu digo, certeza que ele traiu o presidente. Mas eu vou agora saber o que foi que aconteceu. Aí eu, esse é um traidor. Isso trouxe assim uma... É o traidor. Traidor. Aí eu fui trouxe uma divisão grande, Meu né? Deus, Com a saída do Moro naquele período. Nossa, aí o pessoal começou a mandar mensagem pra mim, um monte de gente. E agora? E aí, o que tu vai dizer? Eu digo, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Espera 2022 pra te votar realmente no teu presidente Moro. O quê? Eu digo, isso é um traidor, rapaz. Aí, compra-me o bode. Eu escutei muita besteira. Compra-me o bode. Bolsonaro vacilou. Eu digo, rapaz, daqui a pouco nós vamos saber dessa verdade, bem. Aí eu ia pra sacada da minha casa, eu moro na Holandesa. E o Luiz Carlos, tá fanática, ficou doida. E aí eu ia pra sacada assim, Bolsonaro tem razão! E aí... Ele, rapaz, pelo amor de Deus, tudo tem limite. Outro dia a gente vai entrevistar o esposo dela, né? Vai gente, ser a Ele versão poderia dele. vir aqui. Gente, quando foi, quando foi 5 ele horas da tarde, tava todo mundo, Moro traidor, tava na Globo, e não sei o que, tá vendo como é que é? Cadê que Bolsonaro deu motivo pra eu vir pras redes sociais dizer que Bolsonaro fez alguma coisa? Enquanto ele estiver fazendo a coisa certa, eu tô junto e misturado. No dia que ele vacilar, eu não sou cega, não. Entendeu? O meu Senhor chama-se Senhor Jesus Cristo. Bolsonaro não é meu Senhor, mas ele me representa aqui na Terra como quem luta pelos meus princípios, pelos meus valores. Então, até o dia que ele estiver caminhando nessa direção, eu tô junto. Flávio, eu acho a direita muito desunida. Já foi mais. Hoje nós estamos melhorzinho. Eu acho muito desunida. Não, hoje nós estamos bem amiguinhos, nós, tudinho. É porque o pessoal que está do outro lado não sabe o que é direita, o que é extrema direita e quem é conservador, quem é conservador. Eu acho assim que a esquerda, eles tipo assim, não presta, mas assim, não presta, mas não mexe. Deixa ele lá. Entendeu? Deixa ele lá. Eles entendem protege. que todo soldado é importante. Né? A esquerda militante, essa esquerda, né? Sim. Ela entende que todo soldado é importante. E eu também falo sobre isso nas redes sociais. Vamos deixar de... porque Carla Zambelli disse não sei o quê. Não bate nela, não bate nela. Eu fico na defesa. Não faz isso não. Todo soldado é importante. Não pode dizer que Carla Zambelli é da esquerda. Se bater nela, enfraquece a gente. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não enfraquece. Vamos entrar na defesa. E a extrema-direita faz... assim... tem uma galera assim... assim A gente pode falar que tem realmente a extrema-direita. Tem. Porque... a exemplo que tu falaste aí, Carla Zambelli, às vezes, ela não colocou um post já ali de imediato defendendo o presidente ou aí algo nesse sentido. Aí o povo tá falando aí, ó. Não quero saber mais não. Tal, já da esquerda. Não, pois é, essa extrema-direita, ela é uma linha muito tênue, tu tá entendendo? Pra pegar a vertente errada. Sim. Porque eu não acredito, eu não sou extremista. Por exemplo, eu não sou extremista a ponto de depredar. Pelo contrário, eu sou completamente contra a depredação. Pode ser o que for, nós estamos em desvantagem, foi fraudado, foi isso, foi aquilo. Então tá, então vamos lutar com as armas que a gente tem. Qual é? As armas que nós temos nós somos pacíficos, nós somos ordeiros, nós somos um povo decente. Essas são as nossas armas.
Tu tá entendendo? Então, depredar, quebrar, Jamais, né, gente? jamais. Isso pra mim é um absurdo. É o cúmulo do absurdo. Tu tá entendendo? Então o povo que é padrão, o povo da direita, o conservador, o padrão mesmo da direita, ele é contra. É tanto que, eu não sei se vocês souberam, pincharam fora Bolsonaro. Na ponte do São Francisco, vocês ficaram sabendo? A galera da esquerda... Mas era o que mais você Nossa, mais colocava a fora galera da Bolsonaro. esquerda de que diabo de tinta foi aquela? Olha, eles botaram lá, fora Bolsonaro nós passamos 3 dias para limpar aquela ponte, 3. E nem conseguimos, a gente só limpou o fora, deixamos só Bolsonaro. Eu sou contra a Olha, pichação. a estratégia, né? Não, e depois a gente queria, eu disse, gente, olha, no primeiro dia a gente esfregou, compramos o material do mundo todinho, e esfrega, não saía nada. Aí eu disse, meu Deus, se eu fosse a favor da pichação, eu ia botar assim, fora Bolsonaro, eu ia botar embaixo, o resto tudo é ladrão. Aí isso, mas eu sou contra a pinchação, nós vamos ter que limpar mesmo. Aí fomos no segundo dia e limpa. Aí eu já estava desgastada, isso só de madrugada, porque não tinha fluxo, né? E o povo passa e xinga, vai, Bolsominion, vai trabalhar. E esculhambando a gente lá, com não sei quantas vassouras, com não sei quantas aqui, nada. E aí, meu irmão, Deus deu a direção pro meu marido de procurar um moço que rapaz, aí os caras falaram assim, eu acho que isso é tinta, a mesma tinta que pinta asfalto. Sabe, que faz a demarcação. Aí, então vamos lá. Aí os caras falaram, tem uma pessoa que trabalha com isso. Eu digo, pô, então vamos lá. E fomos lá, eu, patriota, muito patriota, disse assim, rapaz, aquela tinta só sai se for com esse solvente bem aqui, ó, que é próprio para isso, é próprio para asfalto, próprio que não, é próprio para essa finalidade, entendeu? Isso aqui pode. E aí a gente pegou esse negócio aí, fomos para lá e conseguimos tirar o fora só. Aí só fora deixou o não, minha gente, não pode deixar Bolsonaro. Então assim, nós não somos a favor da depredação, nós não somos a favor, e a gente ainda foi tentaram processar a gente, fizeram BO. Não, gente, delegacia do meio ambiente, porque a gente usou um solvente que estava poluindo o mar lá embaixo. Eita, Flávia, quase mais de 2 horas aí de conversa. Né? Ai, se vocês deixarem, eu vou longe. Vai embora. Nós vamos longe demais. Mas eu queria que Flávia falasse um pouquinho sobre 2020, quando ela foi detida. Conta um pouquinho essa história pra gente aí, Flávia. Então, gente, Você já foi presa, Flávia? Já fui presa. Gente, olha, brincadeira. Estamos do lado da pessoa altamente perigosa. Perigosa, de alta periculosidade, tu acredita? Tem até um amigo nosso que faz parte do movimento. Ficha limpa. Mas tem um amigo nosso que faz parte do movimento também com a gente, e ele é moreno, assim, parece um pouco com o Nicolás Maduro, que a gente disse até brincando, né? Porque a gente fez uma carreata a favor, né? Eu comecei fazendo esse movimento de carreata, chamando as pessoas para fazer uma carreata a favor do comércio aberto. Não era que fosse ficar na época de pandemia, tudo de qualquer jeito, lá vão ter todo mundo na rua. Não, mas era uma coisa coordenada. Abre a área A, fecha a B, abre a C. Mas o povo que tem que trabalhar, sair de manhã para vender, para comer de noite, não tinha, gente. Eu falava, a gente aguenta 6 meses dentro de casa, aguenta. Mas tem gente que não aguenta um dia dentro de casa, porque não tem como viver, então não tem como comprar comida, isso não existe, tá errado esse negócio. E aí, é tanto que nessa época a gente forneceu comida para os moradores de rua, isso sem estar postando, sem estar nada, né? Mas a gente fez isso porque havia uma necessidade muito grande. Sim. Né? E aí a gente fez essa carreata para não fechar, porque eu também entendia que todo o projeto era para fechar a igreja. E fechando a igreja ia trazer uma instabilidade, ia desestruturar emocionalmente muito mais. Porque as pessoas elas estavam sem saber com o que estavam lidando. A gente fala da gente mesmo. A gente não sabia com o que estava lidando. Né? Não sabia o que era aquilo. Pessoas morrendo do teu lado. E aconteceu sim. Mas eu também acredito que muito mais o emocional matou muita gente. Matou inclusive o vizinho de uma amiga minha, que ele se jogou do Carlos Maceira pela janela. Lembra dessa situação? Sim. Ele se suicidou porque 2 pessoas, não era porque ele estava enfermo, não. É porque 2 pessoas que morreram do lado dele fecharam o saco preto e deixaram ele lá. E aí o cara pirou com aquele negócio. O meu marido foi no hospital com Covid e ele disse, não vai, fica em casa, tá tudo bem, fica em casa, isso é eu, né? Nós somos sarados, somos curados, a gente não precisa disso, não vai. Ele se aperreou, não, se tu não quer me levar, eu vou pedir pra Isabel, minha irmã. E aí, fica minha irmã, em casa, fica em casa. Tu fica aí, a minha irmã, a Isabel me leva. Aí Isabel, minha irmã, levou ele, passou 1 horinha, ele me ligou, meu Deus, tá morrendo uma pessoa, sai uma pessoa no saco preto, você tá vendo? O que você faz aí?
entendeu? Tá vendo que não deve, porque isso aí só vai trazer pra gente mais desespero. Então, assim, o emocional matou muita gente. Então, a gente fez essa carreata para que a igreja não fechasse também. Né? Porque muita gente recebeu Jesus nessa época, muita gente veio para a igreja buscar, né, buscar refrigério, buscar conforto, e é esse o nosso papel. E aí a gente fez essa carreata, só que dentro do grupo tinha um infiltrado, um policial infiltrado do governo. E a gente não sabia, então tudo eu falava aqui, gente, olha, tá hora em tal lugar, e o meu carro é esse tal, e todo mundo me segue, e nós vamos fazer, vamos acontecer, aquela conversa toda. E aí, quando eu cheguei na litorânea, eu olhei um helicóptero. Falei, eita, mas nós também é famoso, tem até helicóptero. Brincando, achando graça. E aí, quando eu falei, ó, gente, segue meu carro. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte? A gente vai se juntar todo mundo, não vamos parar. Só que a litorânea estava lotada de policiais. Era um grupo de policiais, de 3 policiais, de 30 policiais em cada grupo, sem máscara, sem nada. E a gente não queria descer. Não queria aglomerar, não, era todo mundo dentro do seu carro, propriedade particular, privada, né? Como é que eu podia contaminar alguém dentro do meu carro? Então era todo mundo só isso. E aí a gente só ia fazer barulho, buzinar e falar que era a favor com as faixas, a favor né, do comércio aberto e tal. E aí e não tinha nenhuma restrição pra gente. A restrição era pra segunda-feira, para um pessoal que era do comércio, que ia fazer aí uma carreata. E aí na época o promotor foi lá e deu uma liminar que segunda-feira não poderia ter nenhuma manifestação. A gente fez sábado. Então não tinha nada que tivesse problema com a gente. Só que aí a gente passou e viu o secretário de segurança, né? Ah, palma, secretário de segurança aqui. Ah, mas nós estamos incomodando demais. E aí acabou que dispersou e ficou só 3 carros. E aí a gente foi vamos, não tem mais como. O povo tá todo mundo com medo, não vamos fazer mais nada, vamos embora. Falei, vamos dar uma volta na cidade, vou deixar Kerlison lá no São Francisco, que ele vai pra casa dele. Quando a gente chegou no São Francisco, eu vi que tinha uma barreira policial. Aí eu fui subir para deixar ele no São Francisco. Na mesma hora a barreira se desfez e veio atrás. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí quando a gente chegou no retorno do São Francisco, tinha mais de 100 policiais, fortemente armados. O helicóptero já em cima, já com escopeta apontando pro carro. Eu falei, não. Aqui é recompensa pela cabeça de Kerlison, que deve ser um criminoso de alta periculosidade. E aí pararam, não desce ninguém, tá tudo, não desce ninguém, não desce não. Assim, fortemente armado. Não desce não. Eu disse, sim, mas o que foi que a gente fez? Não desce! Aí chegou o Globo, chegou o Jefferson Portela, aí depois de toda aquela encenação, que chegou todo mundo do jeito que eles queriam, meia hora parado no retorno, aquela situação vexatória, muita vergonha. Eu liguei pro meu advogado, a gente foi levado pra DEIC, né, para a delegacia de entorpecente. E aí, na delegacia, passamos 5 horas detido, né? Ninguém de máscara, a delegacia lotada de policiais. Nós éramos só 8 pessoas, com mais de 50 policiais para vigiar nós. Levou a gente, os policiais foram dentro do meu carro. Minha irmã e o rapaz que estava com a gente, o Kerlison, que era do movimento, o policial mandou eles descerem, porque eles disseram assim, olha, você vai ter que descer e entrar no camburão. Eu digo, mas nem por nada nessa vida. Eu desço do meu carro para entrar no camburão, que eu não sou criminosa. Aí ele, então vamos ter que entrar 2 no seu carro. Aí ele disse, vai descer eles 2. Depois eles 2 descem. Aí desceram eles 2 e pegaram o Uber para se entregar. Só vocês verem como a direita é honesta, entendeu? Eles foram se entregar na delegacia, de Uber. De que vocês estão fazendo aqui não? A gente veio se entregar. Porque a polícia deixou a gente lá. Eu digo, eu não acredito. Então, assim, a gente viveu isso, foi muito complicado. Respondemos processo. Fomos extremamente mal visto pelas redes sociais, pelos blogs de esquerda, detonaram a gente na época. A gente respondeu aí muitos meses de processo, mas no final do processo a juíza entendeu que a gente realmente não tinha cometido crime nenhum e a gente ficou ficha limpa, ficamos isento disso. Mas foi terrível, porque eu passei muito tempo com isso aqui travado, né? Porque eu ficava escutando sirene de polícia, helicóptero em cima da minha casa, e eu fiquei travada isso aqui. Psicológico também abalado. Psicológico extremamente abalado, porque assim, nós não éramos criminosos, estávamos sendo tratados como criminosos. Sim. Sabe? Então foi muito ruim pra gente, mas também não fez a gente parar nem a gente desistir, não. A gente continuou. Flávia, a gente quer te agradecer aí. Gente, eu pela sou grata disponibilidade demais. de ter aceitado aí o convite.
Laerte, muito obrigada. Antônio, muito obrigada. Vocês são bênção demais. Você é bênção demais, Del. Obrigada mesmo. Tô feliz de estar aqui com vocês. Del se segurou aí para não fazer umas perguntas, até pelo tempo. Del, também. me chama depois que a gente faz. Mas Muito não- pergunta. Mas depois- Eu tenho pergunta também. Eu penso nos cortes já. Ele já pensa como editor, né? Como produtor. Mas muito bom mesmo. E o que vocês estão fazendo aqui é extremamente maravilhoso, super valorizado, porque a gente está levando essa informação para outras pessoas. Uma conversa como essa desperta muita gente. Esclarecimento, né? Tem muita gente que num podcast desse é despertado, né, na Sim. verdade, muda, né, o rumo da história, e a gente sabe que todo mundo que está fazendo isso aqui é participante da mudança do nosso estado, que eu creio que vai chegar em um tempo de prosperidade para esse estado, vai ser diferente, eu creio muito nisso, vai acontecer. Nós vamos viver um estado diferente, deixar de ser conhecido como terra arrasada para ser conhecido como um estado que prosperou, em meio a toda dificuldade, mas prosperou. E a gente quer agradecer também, né, o pessoal que está acompanhando no YouTube, Sim, né? obrigada, A gente, né, O Del? gente. público Muita se gente. manteve aqui o tempo todo, até o O final. pessoal não sai, cara. Não sai, excelente. Obrigada, gente. Vocês são bênçãos demais. Obrigada mesmo. Agora, já antes de terminar, eu preciso fazer aqui só uma convocação, na verdade. Dia 22, e vocês percebem que 22 é o número do Câmera. presidente Bolsonaro. Aqui, Flávio. Aqui, Oi. Olha pra cá. Ah, eu tava olhando pra mim, gente. Olha, eu tava Não, me achando. Então tá, é pra cá. Deixa eu falar pra vocês. Dia 22, né, é o julgamento do presidente Bolsonaro, se vai ficar inelegível ou não. Nós sabemos que até o fato do 22 é um desdenho, né, porque Bolsonaro é 22. Sim. Então eles fazem tudo para mexer com o emocional. Isso é tão fato que o sistema faz isso, que a gente viu ontem o Marcos Duval, no dia do seu aniversário, né, ter a Polícia Federal na sua casa, no seu gabinete, né? E a gente vê que essas são pressões para desestabilizar a pessoa, e não poderia ser diferente com o nosso presidente, né? Meu eterno presidente Bolsonaro. Então, assim, eu gostaria muito de pedir a toda a direita, a todos os cristãos, a todos os conservadores, que nós façamos do dia 19, na realidade do dia 18 ao dia 21, que a gente levante um jejum a favor da nossa nação. O jejum de Esté, aquele que a Esté fez pelo povo de Israel, que fez 3 dias de jejum com todo o povo de Israel, para que houvesse livramento para aquele povo, para que o povo não fosse assassinado, não fosse morto, não fosse exterminado. Então, assim, pode parecer que sobre nós não há uma sentença de extermínio nítido, mas esse projeto esquerdista, comunista, ele é uma forma de extermínio, né? E principalmente para nós, que somos o povo cristão, que somos o povo que defende as pautas, né? Que é Deus, pátria, família, liberdade e verdade. Então nós vamos ser o povo mais perseguido, tratado como insetos, como os judeus foram tratados, né? Porque inseto não faz diferença ser morto. Então é o que eles têm pra gente como projeto. Então eu quero pedir a você, cristão evangélico, cristão católico, você que crê em Deus, que faça um jejum, o jejum de Esté, 3 dias, do dia 18 ao dia 21, pela nossa nação, para que toda a artimanha do diabo caia por terra, em nome de Jesus, e a gente possa ver o nosso país prosperar na vontade do nosso Deus, que é de ver essa nação prosperando e avivada em Jesus, amém? Estou contando com vocês, vamos para cima, vamos fazer a nossa parte, só depende de nós o país que nós queremos, amém? Maravilha. Muito obrigado, Flávia. Agradecer. Del teve uma participação aí meio polêmica. Agradecer também a galera da Epapu TV, né, que Sim, proporcionou sim. todo A gente tem nossas redes estrutura sociais pra aí, gente. Gente, Ademir. aqui é rede muito social. bom, gente. Agradecer Quem quiser também fazer ao Dr. podcast Samuel, né, também. que está aqui nos Samuel, bastidores tá nos hoje. bastidores hoje. Dr. Alcides, que está Obrigada. Toda a equipe acompanhando, também, toda a né, equipe aqui pessoal? também. Nossa. Tô cercada do jurídico. Nossas redes aí, Ademir, por favor. Colocar a rede social aqui, o Parafraseando Instagram. o canal, o Instagram, Instagram. Tem É a Papu Papu TV, TV. Instagram. Instagram também. Olha, inclusive essa foto hoje que botaram aí de capa pra divulgar o podcast, eu já vou tirar ela, viu? Porque entrou uma abençoada na minha rede social e disse que eu tô a cara de Janja. Eu digo, eu rejeito isso, Que em nome de Jesus. Essa foto vai ser aquela foto? cancelada. Aí é Papu TV, o canal no YouTube. Tá ok? A gente produz muitas coisas, não só podcast. Amém. A gente produz tudo. Campanha política, vistos institucionais, coberturas de eventos. Gente, aqui o vídeo lugar é de TV, maravilhoso, propaganda, ambiente maravilhoso. Documentário, infoproduto. A gente produz tudo do audiovisual. Muito bom, hein, gente? Maravilha. Super indico. Vem pra cá. É bom Maravilha, demais. maravilha. Laerte, Queremos muito agradecer obrigada. a todos aí, a multidão de pessoas aí realmente
aí online até agora, Acompanharam mandando aí. alô, mandando abraço. Muito Acompanharam em bom, peso, gente. Um né? beijo no coração Peso de cada um mesmo. de vocês. Tamo junto, hein? Agradecer mais uma vez a Flávia, ao Tony que está aqui presente, ao Del que teve uma participação aí extremamente importante aí na Verdade. pauta. Doutor Samuel, que tá aqui. Ousado nas Samuel, perguntas. Aqui era o lugar do Dr. Samuel. Aí, É verdade, doutor Samuel. só no bastidores. No próximo, vamos junto, hein, Samuel? Tamo junto. E é Esse isso, aqui gente. o Obrigado. Conversa e Né? Foco aí, Esse é o foco parafraseando. de hoje. Valeu. Ok? Muito bom, gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.